Sob o sol escaldante do interior da baía, onde a caatinga seca se estende até o horizonte e a terra vermelha queima a sola dos pés descalços, Vitória observava escondida atrás de cercas de arame farpado. Seus olhos atentos, muito mais velhos que seus 4 anos de idade, seguiam o movimento das 3 motocicletas que se aproximavam em meio à poeira avermelhada do final da tarde. Apesar do corpo franzino, que parecia ter apenas 2 anos devido à desnutrição severa, e das roupas rasgadas que mal cobriam sua pele queimada pelo sol, a menina possuía um olhar de inteligência aguçada, resultado dos meses de sobrevivência solitária pelas estradas do sertão baiano. As motos pararam em frente ao antigo galpão de armazenamento de sisal, construção abandonada desde que a produção da fibra entrara em declínio na região. Vitória observou quando 3 homens arrastaram um quarto, aparentemente inconsciente, para dentro da estrutura decadente. Mesmo à distância, ela reconheceu o homem sendo carregado. Era seu Josafá Mendonça, dono das maiores lojas de material de construção da região, figura conhecida, que frequentemente aparecia nos outdoors, espalhados pelas cidadezinhas do interior. Os pés pequenos de Vitória sangravam sobre a terra vermelha enquanto ela se aproximava cautelosamente do galpão. As feridas não a incomodavam mais. A dor havia se tornado companheira constante desde que se viu sozinha nas estradas. O que realmente a movimentava era uma curiosidade misturada com uma compaixão inexplicável, sentimento que nem ela mesma compreendia, considerando que jamais recebera muita bondade do mundo. Dentro do galpão, Josafá Mendonça recuperava a consciência lentamente. Empresário bem-sucedido aos 45 anos, havia construído seu império de lojas de materiais de construção através de trabalho árduo e investimentos calculados. Começara como ajudante de pedreiro e, aos poucos, conquistara respeito e prosperidade em toda a região. Sua cabeça latejava e o frio do piso de cimento penetrava seus ossos. As cordas em seus pulsos cortavam a circulação enquanto ele tentava compreender sua situação. O patrãozinho acordou, disse um dos homens aproximando-se. Lembra de mim, seu Josafá? Nivaldo Santos, trabalhei 5 anos na sua loja em Feira de Santana. Fui mandado embora quando o senhor fechou a filial durante a crise. Josafá piscou, tentando focar a visão. Reconheceu não apenas Nivaldo, mas também os outros 2 homens, Cícero Araújo e Jeremias Batista, ex-funcionários que haviam perdido seus empregos quando ele precisou reduzir o quadro de pessoal durante uma grave crise financeira 3 anos atrás. Vocês perderam a cabeça? Me soltem agora e podemos conversar como gente civilizada. Josafá tentou manter a calma, embora seu coração batesse acelerado. Conversar? Como conversou com a gente quando fechou a filial sem aviso? Perdi minha casa, minha família me deixou. O senhor sabe o que é dormir na rua, seu Josafá? Nivaldo aproximou-se, seu rosto contorcido por anos de ressentimento. Agora vai nos dar o que nos deve. Compensação justa pelo que sofremos. Fora do galpão, Vitória encontrou uma pequena abertura na parede de madeira podre, perfeita para seu corpo diminuto. Silenciosamente, escorregou para dentro do edifício abandonado e se escondeu atrás de velhos maquinários enferrujados. Dali, conseguia ver e ouvir tudo sem ser notada. Vamos ser diretos, disse Cícero, mostrando um telefone celular para Josafá. Queremos acesso às suas contas bancárias, aplicações, tudo. Sabemos que o senhor tem milhões guardados. Josafá balançou a cabeça, perplexo. Como vocês sabem das minhas finanças pessoais? Os 3 homens trocaram olhares. Temos informantes, seu Josafá. Sabemos de cada centavo que o senhor move, respondeu Jeremias com um sorriso amargo. A noite caiu rapidamente, como acontece no sertão nordestino, e o frio tomou conta do galpão. Os 3 homens se revezavam em turnos, enquanto Vitória permanecia imóvel em seu esconderijo. Quando 2 deles saíram para buscar comida e o terceiro adormeceu, a menina aproximou-se cautelosamente de Josafá. O empresário conteve um grito de susto ao ver a pequena figura emergindo das sombras. Seus olhos arregalaram-se diante daquela criança esquelética, de cabelos emaranhados e olhar assustadoramente adulto. — Quem é você, menina? — sussurrou, temendo acordar o captor adormecido. —
Vitória levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. De um bolso improvisado em seus trapos, retirou um pedaço de pão duro e ofereceu ao homem amarrado. Como se chama? Insistiu Josafá, comovido com o gesto. Vitória, sussurrou ela, falando pela primeira vez em semanas. Sua voz soou áspera pelo desuso. Você precisa ir embora, Vitória. Esses homens são perigosos, alertou Josafá, recusando o pão e tentando convencê-la a pegar de volta. Guarde para você. Parece que precisa mais do que eu. A menina negou com a cabeça, insistindo silenciosamente que ele aceitasse o alimento. Com dedos ágeis, tentou soltar os nós das cordas, mas eram demasiado complexos para suas mãos pequenas. Você tem família? Alguém que possa ajudar? Perguntou Josafá enquanto comia o pão oferecido. Vitória baixou os olhos e balançou a cabeça negativamente. Há 6 meses vagava sozinha pelas estradas do interior baiano, desde que seu pai, consumido pelo alcoolismo após a partida da mãe, a abandonara em uma rodoviária. Sobrevivia de migalhas, da caridade ocasional e da própria astúcia, que a ensinara quais casas ofereciam comida aos necessitados, onde encontrar água, quais marquises eram seguras para dormir quando chovia. O som de motocicletas aproximando-se alertou ambos. Com a agilidade de um gato, Vitória desapareceu nas sombras, segundos antes de Cícero e Jeremias retornarem. Na mansão de Josafá, na parte nobre de Juazeiro, Dona Zuleide Nascimento, cozinheira de 58 anos que trabalhava para o empresário há 15 anos, caminhava de um lado para outro, o coração apertado de preocupação. Josafá era como um filho para ela, que nunca tivera filhos biológicos. 3 dias sem notícias, o celular desligado, o carro encontrado abandonado em uma estrada rural, algo terrível acontecera, seus instintos gritavam. A polícia disse que precisamos esperar 24 horas, mas já se passaram 72, exclamou para Augusto Santana, o motorista particular de Josafá, que compartilhava sua preocupação. Acalme-se, Dona Zuleide. Tenho uns contatos, vou ligar para pessoas que podem ajudar, respondeu Augusto, referindo-se a antigos colegas dos tempos em que servira no exército. Zuleide balançou a cabeça impaciente. Enquanto você faz isso, vou procurar eu mesma. Conheço cada estrada dessas bandas, nasci e me criei aqui. Se tem alguém que pode encontrar o menino Josafá, sou eu. Na manhã seguinte, Vitória perambulava pela praça central de uma cidadezinha próxima. O sol mal nascera, e a menina já havia percorrido 5 quilômetros desde o galpão, mendigando trocados e comida. Seus ouvidos atentos captaram conversas sobre o empresário desaparecido, manchete nos jornais locais e assunto em todas as rodas de conversa. Dizem que foi sequestrado, comentou uma senhora para outra, enquanto esperavam a padaria abrir. Ou fugiu com dinheiro dos outros. Esses empresários são todos iguais, respondeu a amiga com amargura. Vitória absorvia cada informação, construindo em sua mente um mapa de possibilidades. Seu conhecimento das estradas e vielas da região era enciclopédico. Sabia exatamente qual caminho seguir para chegar à casa de Josafá, que já observara de longe diversas vezes em suas andanças. No meio da praça, uma mulher de meia idade, cabelos desgrenhados e roupas surradas, observava Vitória com hostilidade. Ivone Barbosa, conhecida por todos como Dona Ivo, controlava o território de mendicância há anos, desde que o alcoolismo a arrastara para as ruas após perder tudo, incluindo a filha que o conselho tutelar levara para a adoção. Ei, pivete, esse lugar é meu, gritou Dona Ivo, aproximando-se cambaleante de Vitória. Vai catar esmola em outro canto. A menina recuou, acostumada a evitar confrontos. Mas algo no olhar de Dona Ivo a fez parar. Havia raiva, sim, mas também uma dor que Vitória reconhecia bem demais. Surda você não é, porque te vi pedindo moedas ali na esquina, continuou Dona Ivo, aproximando-se. Então, sob a luz da manhã, viu claramente o rosto da menina. Algo naqueles olhos grandes e assustados a fez vacilar. Quantos anos você tem, menina? 4, respondeu Vitória, sua voz quase inaudível. Dona Ivo franziu o senho, incrédula. Parece de 2 de tão magrela. Examinou as roupas rasgadas, os pés feridos, o rosto sujo. Cadê sua mãe? Vitória permaneceu em silêncio,
seus olhos fixos no chão. E seu pai? Um leve tremor nos lábios da criança foi resposta suficiente. Dona Ivo sentiu algo despertar dentro dela, um instinto protetor há muito adormecido pelo álcool e pelas desilusões da vida. Por um momento, viu sua própria filha naqueles olhos. Sem compreender totalmente suas ações, estendeu a mão para Vitória. Vem comigo. Conheço um lugar onde dão sopa de graça. Enquanto isso, no galpão abandonado, Josafá tentava raciocinar sobre sua situação. As informações detalhadas que os homens possuíam sobre suas finanças não poderiam vir apenas de ex-funcionários do chão de loja. Alguém próximo, alguém com acesso a dados confidenciais, estava por trás daquilo tudo. Nivaldo, pense bem no que está fazendo, tentou novamente. Sei que você passou por momentos difíceis quando fechamos a filial, mas isso não vai resolver nada. Cala a boca, interrompeu Nivaldo. Você acha que sabe o que passei? Minha mulher me deixou, levou meus filhos, perdi tudo. E enquanto isso, você continuou rico, ostentando carros importados e viagens ao exterior. Eu também quase perdi tudo naquela crise. Fechei 3 lojas para salvar as outras 7 e os empregos de mais de 200 funcionários, explicou Josafá. E acredite, me dói até hoje ter mandado vocês embora. Cícero, que até então permanecera calado, interveio. É verdade que você está financiando uma clínica de reabilitação para alcoólatras? A pergunta pegou Josafá de surpresa. Como você sabe disso? Responda, exigiu Cícero. Sim, fundei uma clínica há 2 anos. Atendemos pessoas que não têm condições de pagar por tratamento. Os 3 homens trocaram olhares novamente, algo claramente os incomodando naquela informação. Na praça da cidade, Dona Ivo levou Vitória até uma igreja onde serviam sopa aos necessitados todas as manhãs. Enquanto comiam, a mulher observava a menina devorar o alimento como se fosse a primeira refeição em dias, e provavelmente era. Onde você dorme, menina? Perguntou Dona Ivo, a voz mais suave do que pretendia. Em todo lugar, respondeu Vitória entre colheradas. Debaixo da ponte quando não chove, na rodoviária quando os guardas deixam, no mercado quando o seu Antônio não me vê. Dona Ivo sentiu um nó na garganta. Quão desesperada era a situação para uma criança de 4 anos falar de sobrevivência nas ruas com tanta naturalidade. E você sabe onde fica sua casa? De antes, digo. Vitória parou de comer por um momento, seus olhos perdidos em lembranças fragmentadas. Papai me levou embora muitas vezes. Moramos em muitos lugares. O último era perto do rio. Uma casa pequena com telhado furado. E ele te deixou sozinha? Por quê? A menina deu de ombros como se a pergunta não tivesse resposta ou importância. Ele bebia muito, ficava triste, chorava, dizia que ia melhorar. Aí um dia me levou para a rodoviária, disse para esperar que ia comprar pão. Não voltou. Algo naquela história atingiu Dona Ivo como um soco. Quantas vezes ela mesma, embriagada, prometera à sua filha que melhoraria? Quantas vezes quebrara essa promessa? Se não fosse pelo conselho tutelar, talvez sua própria filha estivesse nas ruas como Vitória. Você sabe o nome inteiro do seu pai? Perguntou, um pensamento insistente formando-se em sua mente. Raimundo Alves, respondeu Vitória. Ele trabalhava construindo casas. O coração de Dona Ivo acelerou. Conhecia um Raimundo Alves, pedreiro, que desaparecera da cidade há alguns meses. Diziam que tinha ido para uma clínica de reabilitação, mas ninguém sabia ao certo. Vitória, você sabe se seu pai conhecia o homem dono das lojas de material de construção? Seu Josafá? Os olhos da menina brilharam com reconhecimento, mas ela não respondeu diretamente. Em vez disso, disse: Preciso voltar para o galpão. Ele está com fome. Que galpão? Quem está com fome? Dona Ivo franziu o senho, confusa. Vitória hesitou. Anos de desconfiança lutando contra a necessidade de ajuda. Finalmente, decidiu confiar naquela mulher que, apesar do cheiro de álcool e das roupas surradas, a tratara com mais humanidade que muitos. O homem dos cartazes, aquele das lojas, tá amarrado no galpão velho do sisal. Dona Ivo empalideceu ao ouvir as palavras de Vitória. Por um instante, pensou que o sol forte e a fome tivessem afetado a mente da criança, mas algo na convicção daqueles olhos a fez hesitar.
Você está me dizendo que o empresário desaparecido, o dono das lojas Mendonça Materiais de Construção, está amarrado em um galpão abandonado? Perguntou, abaixando o tom de voz para que ninguém mais ouvisse. Vitória assentiu com seriedade, seus olhos nunca deixando os de Dona Ivo. E como você sabe disso, menina? Eu vi. Eles chegaram ontem, 3 homens em motos. Arrastaram ele para dentro do galpão velho, onde o sisal ficava guardado. Eu entrei pela parede quebrada. Dei pão para ele ontem à noite. Dona Ivo passou a mão pelos cabelos desgrenhados, processando a informação. Se aquilo fosse verdade, mas como acreditar nas palavras de uma criança abandonada que poderia estar inventando histórias por atenção ou comida? Vitória, isso é muito sério. Tem certeza do que está falando? A menina cruzou os braços, visivelmente incomodada com a desconfiança. Eu sei o que vi. Ele tá lá, amarrado, tá com fome e sede. Preciso levar água para ele hoje. Algo na determinação daquela criança comoveu Dona Ivo. Lembrou-se das notícias sobre o desaparecimento do empresário, das especulações, da recompensa oferecida por informações. Se Vitória estivesse falando a verdade, você consegue me levar até esse galpão? A menina hesitou. Seu instinto de sobrevivência dizia para manter seus esconderijos e rotas secretas, conhecimentos duramente adquiridos em meses de vida nas ruas. Por outro lado, precisava de ajuda para salvar aquele homem. Se eu mostrar, você vai ajudar ele? Dona Ivo percebeu que estava diante de uma encruzilhada. Parte dela, a parte consumida pelo vício e pelo ressentimento contra o mundo, dizia para ignorar tudo aquilo e voltar para sua garrafa de cachaça barata. Mas outra parte, uma que pensou ter morrido há muito tempo, clamava por fazer algo certo pela primeira vez em anos. Vou ajudar, prometeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mas primeiro precisamos de mais gente confiável. Na casa de Josafá, Dona Zuleide terminava de arrumar uma pequena mochila com mantimentos. Após 3 dias de busca infrutífera pelas autoridades, decidira tomar as rédeas da situação. Nascida e criada no sertão baiano, conhecia cada estrada de terra, cada fazenda abandonada, cada riacho seco daquela região. Se Josafá estava em algum lugar por ali, ela o encontraria. Senhora, não acho prudente sair sozinha, alertou Augusto, o motorista, observando os preparativos da cozinheira. Deixe que eu vá com a senhora. Zuleide amarrou um lenço na cabeça, determinada. Você fica, Augusto. Alguém precisa estar aqui caso o menino Josafá entre em contato ou caso as autoridades tragam notícias. Além disso, eu me viro melhor sozinha por aquelas bandas. Ninguém desconfia de uma velha perguntando por aí. Antes que Augusto pudesse argumentar, o interfone tocou. Era o segurança do portão, informando que uma mulher insistia em falar com alguém da casa, alegando ter informações sobre o paradeiro de Josafá Mendonça. Desconfiada, mas movida pela esperança, Zuleide ordenou que deixassem a mulher entrar. Minutos depois, encontrou-se face a face com Dona Ivo, cujo cheiro de álcool e aparência descuidada quase a fizeram recuar. O que quer? Se veio pedir dinheiro, escolheu um péssimo momento, disse Zuleide rispidamente. Não vim pedir nada, respondeu Dona Ivo sustentando o olhar. Vim porque sei onde seu patrão está. Zuleide sentiu o coração acelerar, dividida entre esperança e incredulidade. E como você saberia disso? Dona Ivo virou-se e fez um gesto. Do lado de fora, escondida parcialmente atrás de um arbusto no jardim, estava Vitória. A menina aproximou-se cautelosamente, seus olhos grandes estudando a casa luxuosa com curiosidade. Esta é Vitória. Ela viu seu patrão sendo levado para um galpão abandonado ontem. Conseguiu entrar lá e até deu comida a ele. Zuleide observou a criança com espanto. O corpo esquelético, as roupas rasgadas, os pés descalços e feridos. Como uma menina naquelas condições poderia estar envolvida no desaparecimento de Josafá? Menina, é verdade isso? Você viu o seu Josafá? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura da criança. Vitória assentiu. Ele está no galpão velho do sisal, amarrado. 3 homens em motos levaram ele. Algo no olhar direto e sem hesitação de Vitória convenceu Zuleide. Anos cuidando de Josafá a haviam ensinado a confiar em seus instintos,
e estes lhe diziam que a menina falava a verdade. Augusto, prepare o carro e chame o tenente Marcos, ordenou referindo-se ao ex-militar amigo de Augusto que havia se oferecido para ajudar nas buscas. Voltando-se para Dona Ivo e Vitória, completou: vocês vêm conosco. No galpão abandonado, Josafá tentava manter a calma. Passara a noite refletindo sobre as informações que seus captores possuíam, detalhes específicos de suas contas bancárias, investimentos pessoais, até mesmo da clínica de reabilitação que financiava discretamente. Apenas pessoas muito próximas teriam acesso a esses dados. Água, pediu quando Nivaldo se aproximou para verificar as cordas. Pelo menos água vocês podem me dar. Nivaldo hesitou. Então pegou uma garrafa plástica e permitiu que Josafá bebesse alguns goles. Não pense que somos monstros. Só queremos o que é nosso por direito. E quanto você acha que é seu por direito, Nivaldo? Perguntou Josafá, tentando estabelecer alguma conexão humana com seu ex-funcionário. 3 anos de salário, no mínimo, para cada um de nós. Mais indenização pelo sofrimento, pelas famílias que perdemos, pelas casas que perdemos. Josafá assentiu lentamente. Se é dinheiro que querem, posso providenciar. Mas isso não precisava ser assim. Poderiam ter me procurado, conversado. Nivaldo soltou uma risada amarga. Como se um homem como você recebesse gente como a gente no seu escritório chique. A secretária nem deixaria a gente passar da porta. Você me conhece melhor que isso, Nivaldo. Trabalhamos juntos por 5 anos. Já dividi marmita com você, lembra? Quando íamos fiscalizar as obras no interior. Por um momento, algo pareceu vacilar nos olhos de Nivaldo. Uma sombra de dúvida, talvez até culpa. Mas logo seu rosto endureceu novamente. Os tempos mudaram, você mudou. Esqueceu das suas origens, da gente que te ajudou a construir esse império. Nesse momento, Cícero entrou apressadamente no galpão. Tem um carro estranho passando pela estrada. Já é a 2ª vez. Parece que estão procurando algo. Os 3 homens entreolharam-se, nervosos. Não esperavam que alguém procurasse naquele galpão isolado tão cedo. Enquanto isso, no carro de Augusto, Vitória orientava o caminho. Sentada no banco traseiro entre Zuleide e Dona Ivo, a menina apontava as direções com segurança impressionante. Como você conhece tão bem esses caminhos, menina? Perguntou o tenente Marcos, um homem corpulento de 50 anos, cabelos grisalhos cortados rente à cabeça e postura militar mesmo à paisana. Andando, respondeu Vitória simplesmente. Eu ando muito. Sozinha por essas estradas? Insistiu Marcos, incrédulo. Vitória apenas deu de ombros, como se perambular sozinha por estradas desertas fosse a coisa mais natural do mundo para uma criança de 4 anos. Zuleide sentiu um aperto no coração. O que aquela menina teria passado para considerar normal uma vida tão dura? Discretamente, ofereceu um pacote de biscoitos que trouxera na bolsa. Vitória aceitou com olhos arregalados de gratidão. Ali, disse a menina subitamente, apontando para uma construção cinzenta quase invisível na paisagem seca. É aquele galpão. Augusto reduziu a velocidade, parando o carro a uma distância segura. O tenente Marcos sacou uma arma que carregava na cintura, gesto que fez Vitória encolher-se instintivamente. Guarde isso, ordenou Zuleide. Vamos verificar primeiro. Pode ser um engano. Não é engano, afirmou Vitória, sua voz pequena, mas firme. Ele está lá dentro. 3 homens estão com ele. Tem motos. Como para confirmar suas palavras, 3 motocicletas estacionadas tornaram-se visíveis ao lado do galpão quando o carro contornou uma elevação do terreno. Fiquem no carro, instruiu Marcos. Vou dar uma olhada mais de perto. Não, interrompeu Vitória. Tem uma entrada pelos fundos, uma parede quebrada. Eu mostro. Os adultos trocaram olhares hesitantes. Confiar no conhecimento de uma criança de rua parecia arriscado, mas até agora cada informação fornecida por ela havia se provado correta. Eu vou com ela, decidiu Zuleide. Conheço o menino Josafá melhor que qualquer um. Se ele estiver lá, reconhecerei sua voz. É muito perigoso, protestou Augusto. Mais perigoso é deixar meu menino lá dentro, se ele realmente estiver lá, rebateu a cozinheira. Além disso, sou apenas uma velha acompanhada de uma criança. Se nos pegarem, pareceremos perdidas pedindo ajuda. Relutantemente, os homens concordaram com o plano. Vitória e Zuleide desceriam discretamente.
e verificariam a situação pelos fundos do galpão, enquanto os outros permaneceriam alertas no carro, prontos para intervir se necessário. A menina e a cozinheira caminharam lentamente pela vegetação rala, contornando o terreno para evitar serem vistas. Vitória movimentava-se com agilidade impressionante, seus pés descalços encontrando o caminho mais seguro entre pedras e espinhos, enquanto Zuleide a seguia com mais dificuldade. É ali, sussurrou Vitória, apontando para uma abertura na parede dos fundos, onde tábuas apodrecidas haviam cedido, criando uma passagem estreita. Zuleide examinou a abertura com ceticismo. Eu não vou passar por aí, menina. Sou grande demais. Eu vou, respondeu Vitória. Fico olhando lá dentro e volto para contar. Antes que a cozinheira pudesse protestar, a menina já havia escorregado habilmente pela fenda, desaparecendo no interior escuro do galpão. Zuleide conteve a respiração, ouvidos atentos a qualquer som de alarme ou perigo. Dentro do galpão, Vitória moveu-se silenciosamente entre maquinários enferrujados, mantendo-se nas sombras. Localizou Josafá ainda amarrado no mesmo lugar, agora conversando com seus captores. Aproximou-se o máximo que pôde sem ser detectada. Não precisamos chegar a esse ponto, dizia Josafá. Posso ajudar vocês a recomeçar. Tenho vagas nas lojas, posso arranjar moradia temporária. Agora quer bancar o bonzinho? Rebateu Jeremias. Tarde demais. Queremos nosso dinheiro. E quanto exatamente vocês acham que merecem? Perguntou Josafá, sua voz calma, quase calculista. Os três homens trocaram olhares confusos, aparentemente sem ter estabelecido um valor específico. 1 milhão para cada um, arriscou Cícero, para compensar tudo o que sofremos. Josafá assentiu lentamente. Posso conseguir esse dinheiro. Mas vocês sabem que não tenho essa quantia em espécie. Precisarei fazer transferências, o que deixará rastros. O contador disse que você tem como fazer isso sem deixar rastros, revelou Nivaldo, para imediato arrependimento ao ver os olhares de censura dos companheiros. Contador, que contador? Perguntou Josafá, subitamente alerta. Vitória aproveitou a distração da conversa para retornar silenciosamente à abertura na parede onde Zuleide aguardava ansiosa. Ele está lá, confirmou a menina. Amarrado numa cadeira, está falando com os homens, eles querem dinheiro. Você ouviu o que eles diziam? Algum nome? Perguntou Zuleide, seu coração acelerando com a confirmação. Falaram de um contador, respondeu Vitória. O homem pareceu surpreso com isso. Zuleide empalideceu. Contador? Só poderia ser Everton Sodré, contador pessoal de Josafá há mais de 10 anos, considerado quase como um irmão pelo empresário. A menção àquele nome específico confirmava definitivamente que a história de Vitória era verdadeira. Precisamos voltar para o carro e contar aos outros, decidiu Zuleide. Vamos precisar de ajuda para tirar o Josafá de lá. As duas retornaram apressadamente ao veículo, onde relataram o que haviam descoberto. O tenente Marcos imediatamente começou a elaborar um plano, utilizando seus conhecimentos militares. Precisamos de mais pessoas, concluiu. Augusto, ligue para aqueles seus amigos ex-fuzileiros. Quanto mais formos, menores as chances de violência. E a polícia? Perguntou Dona Ivo. Não deveríamos chamar as autoridades? Marcos balançou a cabeça. Se envolvermos a polícia agora, pode haver confronto. Esses homens estão desesperados. Melhor tentarmos uma abordagem mais discreta. Tem outra coisa, interrompeu Zuleide. A menina ouviu eles mencionarem um contador. Só pode ser o Everton. Augusto franziu o senho. Everton Sodré, o melhor amigo do patrão? Impossível. Nada é impossível quando se trata de dinheiro, ponderou Marcos, especialmente quantias grandes como as que seu patrão movimenta. Enquanto os adultos discutiam estratégias, Vitória permanecia quieta, observando. Sua mente ágil, treinada pela sobrevivência nas ruas, processava cada detalhe, cada possibilidade. Sentia-se estranhamente responsável pelo destino daquele homem amarrado no galpão. Por alguma razão inexplicável, não conseguia abandoná-lo à própria sorte, mesmo que isso significasse arriscar sua própria segurança. Tem uma coisa que vocês não sabem, disse finalmente, sua voz pequena silenciando os adultos. O galpão tem um porão,
Dá para entrar por trás da máquina grande. Vi quando estava lá dentro. Os adultos olharam para ela com espanto renovado. Como uma criança de 4 anos conseguia observar e reter tantos detalhes em situações tão extremas? Um porão? Repetiu Marcos. Isso pode ser útil, muito útil. No banco da frente, Augusto digitava furtivamente uma mensagem em seu celular. O destinatário, Everton Sodré. O conteúdo: descobrimos onde ele está. Venha rápido. Seguido das coordenadas exatas de sua localização atual. Ninguém percebeu o sorriso discreto que se formou nos lábios do motorista enquanto aguardava a confirmação de entrega da mensagem. O sol escaldante do sertão baiano castigava o pequeno grupo, enquanto aguardavam os reforços solicitados pelo tenente Marcos. Dentro do carro, com o ar-condicionado ligado na potência máxima, discutiam os próximos passos. Vitória, entretanto, mantinha-se estranhamente inquieta, seus olhos perscrutando constantemente a estrada de terra avermelhada que serpenteava até o horizonte. "O que foi, menina?" perguntou Zuleide, notando a agitação da criança. "Tem um carro vindo", respondeu Vitória, apontando para uma nuvem de poeira que se formava ao longe. Grande, preto. Todos voltaram o olhar na direção indicada. De fato, um veículo aproximava-se rapidamente pela estrada deserta. "Podem ser meus contatos", disse Marcos, embora seu tom demonstrasse incerteza. Mas não esperava que chegassem tão rápido. Augusto ajustou o retrovisor para observar melhor o carro que se aproximava, um SUV preto de vidros escuros. Seu rosto permaneceu impassível, mas suas mãos apertaram o volante com força suficiente para os nós dos dedos embranquecerem. À medida que o veículo se aproximava, Vitória encolheu-se instintivamente no banco, como se pressentisse perigo. Seu comportamento não passou despercebido por Dona Ivo, que colocou um braço protetor ao redor dos ombros frágeis da menina. "Aquele é o carro do Everton", identificou Zuleide quando o SUV estava próximo o suficiente. "O que ele está fazendo aqui?" "Eu o chamei", admitiu Augusto, virando-se para encarar os passageiros. "Achei que o melhor amigo do patrão deveria estar aqui para ajudar no resgate." Antes que alguém pudesse responder, o SUV parou bruscamente ao lado deles, e Everton Sodré desceu do veículo. Alto, elegante em seu terno impecável apesar do calor, o contador exibia uma expressão de preocupação que não alcançava seus olhos frios. "Augusto, recebi sua mensagem." "Onde exatamente está Josafá?" perguntou aproximando-se da janela do motorista. Marcos interveio antes que Augusto pudesse responder. "Como soube que estávamos procurando por ele?" A mensagem de Augusto mencionava apenas coordenadas. Everton hesitou por uma fração de segundo. "Óbvio que estão procurando Josafá. Por que mais estariam neste fim de mundo? A questão é, por que não me avisaram antes?" "Estávamos seguindo uma pista que acabou de se confirmar", explicou Zuleide, seu instinto alertando-a para ser cautelosa. "Josafá está sendo mantido naquele galpão abandonado. Estamos esperando reforços para tirá-lo de lá com segurança." Os olhos de Everton percorreram o grupo, detendo-se momentaneamente em Vitória, que se encolhia ainda mais sob seu olhar. "E quem são estas pessoas? Desde quando confiamos em estranhos para uma operação tão delicada?" "Esta senhora nos trouxe informações valiosas", respondeu Zuleide, referindo-se a Dona Ivo. "E a menina foi quem realmente encontrou Josafá." "Uma criança de rua?" Everton não conseguiu esconder o desdém em sua voz. "E vocês basearam toda esta operação no testemunho de uma criança abandonada que provavelmente inventou uma história para conseguir atenção?" Vitória sustentou o olhar do contador com uma firmeza surpreendente para alguém tão jovem e fragilizado. "Não estou mentindo", afirmou sua voz pequena, mas clara. "O homem está lá dentro. 3 homens o mantêm amarrado. Eles falaram de um contador." A última frase fez Everton empalidecer visivelmente. "Que absurdo! O que uma criança sabe sobre contadores? Isso é ridículo." "Estamos perdendo tempo", interrompeu Marcos, checando seu relógio. "Meus contatos devem chegar a qualquer momento. Precisamos finalizar o plano." "Que plano?" questionou Everton, recuperando a compostura. "Não me digam que pretendem invadir o lugar baseados apenas na palavra desta criança." "Vimos as motocicletas", respondeu Zuleide firmemente.
E eu mesma ouvi a voz de Josafá quando nos aproximamos do galpão. O contador ficou em silêncio por um momento, claramente reorganizando seus pensamentos. Muito bem, disse finalmente. Se Josafá realmente está lá, precisamos ser estratégicos. Tenho contatos na polícia que podem... Não, interrompeu Marcos. Nada de polícia ainda. Primeiro precisamos avaliar a situação completamente. Everton estreitou os olhos. Por que tanta resistência à presença policial, tenente? Algo a esconder. A tensão entre os dois homens era palpável. Vitória observava a cena com olhos atentos, captando cada nuance, cada expressão, cada palavra não dita. Sua percepção aguçada pela vida nas ruas detectava as correntes subterrâneas de desconfiança e suspeita que agora permeavam o grupo. Dona Ivo, percebendo o desconforto da menina, decidiu intervir. Olhem, não importa quem chamou quem ou como chegamos aqui. O importante é tirar aquele homem de lá. E se a menina diz que existe um porão com acesso pelos fundos, deveríamos verificar essa informação. Concordo, assentiu Zuleide. Podemos discutir os detalhes depois que Josafá estiver a salvo. Marcos checou novamente seu relógio. Meus contatos estão atrasados. Talvez algo os tenha impedido de vir. Ou talvez nunca existiram, sugeriu Everton com sarcasmo. Assim como pode não existir nenhum sequestrador ou refém naquele galpão. Eles estão lá, insistiu Vitória. Vi com meus próprios olhos. Dei água e pão para o homem ontem à noite. Algo na convicção inabalável da menina fez os adultos silenciarem. Havia uma dignidade naquela criança malnutrida e maltratada que não podia ser facilmente descartada. Vou verificar novamente, decidiu Vitória repentinamente, movendo-se para abrir a porta do carro. Nem pensar, exclamou Zuleide, segurando-a pelo braço esquelético. É muito perigoso. Sou pequena. Ninguém me vê. Já fiz isso ontem. A menina tem razão, interveio Marcos, surpreendendo a todos. Ela consegue entrar e sair sem ser notada. Pode nos dar informações atualizadas sobre a situação lá dentro. Está sugerindo que usemos uma criança como espiã? Questionou Zuleide horrorizada. Estou sugerindo que utilizemos os recursos disponíveis, respondeu o ex-militar pragmaticamente. A menina conhece o local, sabe como entrar sem ser detectada e já provou sua capacidade de observação. Vitória olhou diretamente para Zuleide. Eu quero ajudar. Ele foi bom comigo ontem. Me disse para guardar o pão para mim, mesmo ele estando com fome. Aquelas palavras simples, pronunciadas com tanta sinceridade, emocionaram profundamente a velha cozinheira. Era exatamente o tipo de coisa que Josafá faria, preocupar-se com uma criança faminta, mesmo quando ele próprio estava em perigo. Tudo bem, concordou finalmente, mas você vai com isso. Remexendo em sua bolsa, Zuleide retirou um pequeno telefone celular. É antigo, mas funciona. Se vir qualquer perigo, qualquer coisa suspeita, aperte este botão verde e saia de lá imediatamente. Vitória examinou o aparelho com fascínio. Nunca havia segurado um telefone antes. Essa é uma péssima ideia, opinou Everton. Estamos colocando a vida de uma criança em risco desnecessariamente. Eu me viro sozinha desde que me lembro, respondeu Vitória com uma maturidade desconcertante. Sei me esconder, sei ficar quieta, sei observar sem ser vista. Com relutância, os adultos concordaram com o plano. Vitória desceria novamente até o galpão, entraria pela abertura nos fundos que apenas ela conhecia, observaria a situação atual e retornaria com informações. O celular serviria como linha de comunicação emergencial, caso algo desse errado. Vou com ela até mais perto, decidiu Dona Ivo. Posso ficar de vigia enquanto ela entra. As duas saíram discretamente do veículo e começaram a contornar o terreno, mantendo-se abaixadas entre a vegetação rala. Vitória movia-se com a agilidade natural de quem conhece cada pedra e espinho do caminho, enquanto Dona Ivo a seguia com mais dificuldade, seu corpo marcado por anos de abuso de álcool, protestando a cada passo. Por que você se importa tanto em ajudar esse homem? Perguntou Dona Ivo em voz baixa enquanto caminhavam. Ele não é nada seu. Vitória continuou andando por alguns instantes antes de responder. Não sei. Quando vi ele sendo arrastado, algo dentro de mim disse que era errado, que eu precisava fazer alguma coisa. A maioria das pessoas teria corrido na direção oposta.
A menina deu de ombros. Já corri muito. Não adiantou nada. Dona Ivo sentiu um nó na garganta. Havia tanta sabedoria, tanta dor naquelas palavras simples. Você me lembra minha filha, confessou. Ela tinha olhos como os seus, observadores, como se pudessem enxergar a alma da gente. Onde está sua filha agora? A pergunta inocente atingiu Dona Ivo como um soco. Não sei. O juiz a tirou de mim quando ela tinha 5 anos. Eu bebia muito, não cuidava direito dela. Foi para uma família adotiva. Vitória absorveu a informação em silêncio. Finalmente, quando já se aproximavam do galpão, disse: Meu pai também bebia muito. Às vezes ficava bravo, quebrava coisas. Outras vezes chorava, me abraçava, prometia que ia melhorar. É o que nós sempre prometemos, murmurou Dona Ivo, e sempre quebramos a promessa. Chegaram aos fundos do galpão sem incidentes. Vitória apontou para a abertura na parede de madeira podre. Espere aqui, sussurrou. Volto logo. Antes que Dona Ivo pudesse dizer qualquer coisa, a menina já havia se esgueirado pela fenda, desaparecendo no interior sombrio da construção. Dentro do galpão, a situação havia mudado. Josafá estava agora amordaçado, além de amarrado, e os 3 homens discutiam acaloradamente em um canto. Vitória aproximou-se silenciosamente, escondendo-se atrás de caixas empoeiradas para ouvir a conversa. Não era esse o plano, dizia Nivaldo, visivelmente agitado. Era só assustá-lo, fazê-lo assinar aqueles papéis, e pronto. Nada de ficar dias com ele amarrado aqui. O plano mudou quando você mencionou o contador, seu idiota, rebateu Jeremias. Agora ele sabe que tem alguém por trás disso tudo, alguém próximo a ele. E daí, o que podemos fazer agora? Questionou Cícero. Temos que esperar novas instruções, respondeu Jeremias, checando o celular. O chefe disse que está a caminho. Vitória sentiu um calafrio. A situação era pior do que imaginava. Cautelosamente, aproximou-se de Josafá, que percebeu sua presença e arregalou os olhos em pânico, balançando a cabeça como se implorasse para que ela fugisse. Ignorando seus alertas silenciosos, a menina aproximou-se o suficiente para sussurrar. Viemos te buscar. Tem gente lá fora. Sua cozinheira, um militar e outros. Os olhos de Josafá encheram-se de lágrimas de alívio. Ele tentou dizer algo através da mordaça, mas era impossível entender. Volto logo com ajuda, prometeu Vitória, preparando-se para recuar. Nesse momento, um dos telefones dos captores tocou. Jeremias atendeu rapidamente. Sim, chefe, entendi. Estamos esperando. Desligando, voltou-se para os companheiros. Ele está quase chegando. Quer que preparemos o refém para transporte. Vitória percebeu que precisava agir rapidamente. Aproveitando a distração dos homens, esgueirou-se novamente para a saída, mas, em sua pressa, derrubou uma pequena caixa de ferramentas. O barulho, embora não muito alto, foi suficiente para alertar Cícero, que se virou bruscamente. Tem alguém aqui? O coração de Vitória disparou. Com agilidade felina, correu para a fenda na parede, escutando passos pesados atrás de si. Conseguiu passar pela abertura no exato momento em que uma mão tentava agarrá-la. Uma criança! Tem uma criança espionando! Gritou Cícero para os outros. Dona Ivo, ouvindo a comoção, puxou Vitória para longe da parede. Corre, menina! Corre! As duas dispararam pela vegetação, ouvindo vozes alteradas dentro do galpão. Vitória, apesar de suas pernas curtas e debilitadas pela desnutrição, movia-se com surpreendente velocidade, puxando Dona Ivo pela mão. Eles vão levá-lo embora, ofegou a menina enquanto corriam. Estão esperando o chefe chegar para transportá-lo. Chegaram ao carro ofegantes, assustadas. Dentro do veículo, a tensão era palpável. Everton e Marcos pareciam ter discutido acaloradamente durante a ausência delas. O que houve? Perguntou Zuleide, notando a agitação das duas. Fomos descobertas, explicou Dona Ivo. A menina conseguiu falar com seu patrão, mas um deles ouviu barulho e quase a pegou. E eles estão preparando-se para levar Josafá dali, completou Vitória, ainda ofegante. Disseram que o chefe está chegando para transportá-lo. Chefe? Repetiu Marcos, franzindo o senho. Que chefe? Vitória olhou diretamente para Everton. Um dos homens recebeu ligação. Falou, sim, chefe. Depois disse que o chefe estava quase chegando
e queria o homem pronto para transporte. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Todos os olhares voltaram-se para Everton, cujo rosto assumiu uma expressão indisfarçável de nervosismo. "Isso é absurdo", protestou o contador. "A menina obviamente está confusa ou inventando histórias. Ou talvez esteja dizendo exatamente o que viu e ouviu", rebateu Zuleide, sua voz carregada de suspeita. "Curioso como você apareceu tão rapidamente depois da mensagem de Augusto, não?" Everton riu nervosamente. "Está me acusando de algo, Zuleide? Depois de tantos anos de lealdade a Josafá?" "Não seria a primeira vez que alguém próximo trai por dinheiro", interveio Marcos. "Conheço bem essa história." O contador ajustou a gravata visivelmente desconfortável. "Isto é ridículo. Estamos perdendo tempo com acusações infundadas, enquanto Josafá continua em perigo." "Sugiro que..." Foi interrompido pelo som de um veículo se aproximando rapidamente. Todos olharam pela janela e viram uma caminhonete luxuosa estacionando próxima ao galpão. "É ele", sussurrou Vitória. "O chefe." Para espanto de todos, Augusto, que permanecera estranhamente quieto durante toda a discussão, subitamente sacou uma arma da cintura. "Ninguém se move", ordenou, apontando a arma para o grupo. "Isso acabou de ficar complicado demais." "Augusto?" exclamou Zuleide, incrédula. "O que significa isso?" O motorista manteve a expressão fria. "Significa que todos vocês vão ficar quietinhos aqui enquanto terminamos nosso trabalho. Especialmente você, tenente. Sem heroísmos, por favor." "Vocês?" repetiu Marcos, compreendendo a situação. "Você está envolvido nisso, Augusto? Você e Everton?" O contador sorriu, sua máscara de preocupação completamente abandonada. "Sempre tão perspicaz, tenente. É uma pena que tenha se envolvido nisto. Realmente uma pena." Zuleide sentia como se o mundo estivesse desabando. Augusto, o motorista de confiança de Josafá há mais de 8 anos, e Everton, seu melhor amigo e conselheiro financeiro, ambos traidores. "Por quê?" perguntou simplesmente, a voz embargada pela decepção. "Dinheiro, minha cara Zuleide", respondeu Everton com naturalidade. "Sempre foi sobre dinheiro. Josafá construiu um império, mas se recusava a expandir no ritmo que eu sugeria. Sempre tão conservador, tão cauteloso. Enquanto isso, eu via fortunas sendo feitas por empresários muito menos talentosos que ele. Então decidiu roubar o império dele", concluiu Marcos. "Prefiro pensar que estou assumindo o controle de um negócio que poderia ser muito maior sob uma liderança mais arrojada", corrigiu Everton. "Com os documentos que Josafá está prestes a assinar, transferindo suas ações para mim, tudo será perfeitamente legal." "Ele nunca assinaria isso voluntariamente", afirmou Zuleide. "Por isso precisamos de persuasão", sorriu Everton. "Algumas ameaças bem colocadas, um pouco de pressão psicológica. Todos têm seu ponto de ruptura, até mesmo o nobre Josafá Mendonça." Vitória, que observava tudo em silêncio, subitamente lembrou-se do celular que Zuleide lhe dera. Discretamente, deslizou a mão para o bolso rasgado de seu vestido, sentindo o aparelho entre os dedos. "E quanto a nós?" perguntou Dona Ivo, sua voz trêmula. "O que pretendem fazer conosco agora que sabemos de tudo?" Everton encolheu os ombros. "Infelizmente, vocês complicaram bastante a situação. Temo que teremos que mantê-los indisponíveis por um tempo, até que tudo esteja devidamente finalizado." O silêncio dentro do carro era sufocante. Augusto mantinha a arma firme, apontada alternadamente para Marcos e Zuleide, enquanto Everton consultava nervosamente seu relógio de pulso. "Estamos perdendo tempo", disse o contador impaciente. "Preciso ir até o galpão verificar se tudo está pronto para a transferência." "E deixar estes 4 sozinhos comigo?" questionou Augusto. "Não confio principalmente neste aqui." Fez um gesto com a arma em direção a Marcos. Vitória, sentada entre Zuleide e Dona Ivo, deslizou o dedo silenciosamente pela superfície do celular em seu bolso, tentando identificar o botão verde que a cozinheira mencionara. Seu pequeno corpo tremia, mas sua mente trabalhava a todo vapor, avaliando possibilidades e saídas. "Leve o tenente com você", sugeriu Augusto a Everton. "Posso controlar as 2 velhas e a criança sem problemas." Everton considerou a sugestão por um momento.
Tudo bem, vamos, tenente. E nem pense em fazer algo heróico. Meus homens no galpão não hesitarão em atirar. Marcos lançou um olhar significativo para Zuleide antes de sair do carro, escoltado por Everton. No banco traseiro, Vitória finalmente encontrou o que parecia ser o botão verde do celular e o pressionou discretamente, sem ter certeza do que aconteceria. E agora? Perguntou Dona Ivo, quando apenas ela, Zuleide, Vitória e Augusto permaneceram no veículo. Vão nos manter aqui para sempre? Augusto sorriu friamente. Apenas até que tudo esteja resolvido. Depois... Bem, depois veremos. Zuleide endireitou-se no banco, sua dignidade intacta, apesar do medo. Por que, Augusto? Josafá sempre foi bom para você. Pagava bem, tratava você com respeito. Respeito? O motorista riu amargamente. Me tratava como um servo. Augusto, leve isso. Augusto, busque aquilo. 8 anos abrindo portas e carregando malas enquanto ele e Everton negociavam milhões. E este é o preço da sua dignidade? Trair quem confiava em você? Augusto estreitou os olhos. Não me venha com lições de moral, velha. Você serviu a ele por anos também. A diferença é que eu quero mais da vida do que morrer sendo empregado de alguém. Vitória observava a interação em silêncio, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe, cada nuance. Notou como a mão de Augusto que segurava a arma ocasionalmente tremia. Não de medo, percebeu, mas de nervosismo, ansiedade. Ele não era um criminoso experiente. Era um homem comum que havia feito uma escolha terrível e agora navegava em águas desconhecidas. No galpão, Everton e Marcos encontraram os 3 ex-funcionários agitados, discutindo entre si. Josafá permanecia amarrado, mas agora estava sentado em uma cadeira mais confortável, a mordaça removida. Seus olhos, embora cansados, brilharam com uma centelha de esperança ao ver Marcos. Finalmente chegou, exclamou Nivaldo ao ver Everton. O que fazemos agora? Tivemos um problema. Uma criança estava nos espionando. Eu sei da criança, respondeu Everton calmamente. Está sob controle. Ela e os outros? Josafá franziu o senho confuso. Everton, o que significa isso? O contador aproximou-se sorrindo. Significa, meu caro amigo, que chegou a hora de você tomar algumas decisões importantes sobre o futuro da sua empresa. Ou melhor, da nossa empresa. Nossa empresa, do que está falando? Everton fez um gesto para que Jeremias trouxesse uma pasta que estava sobre uma mesa improvisada. Documentos, Josafá. Transferência de ações, procurações, tudo perfeitamente legal. Só faltam suas assinaturas. A compreensão finalmente atingiu o empresário. Você está por trás disso tudo? Você contratou estes homens para me sequestrar? Sequestrar é uma palavra tão desagradável, sorriu Everton. Prefiro pensar que organizei um retiro forçado para que você pudesse reconsiderar suas prioridades empresariais. Josafá olhou para os 3 ex-funcionários. E vocês? Acreditaram nele? Pensaram que eu merecia isso? Nivaldo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Cícero manteve-se impassível, enquanto Jeremias deu de ombros. Ele nos procurou, explicou Jeremias. Disse que você estava nos devendo, que poderíamos recuperar o que perdemos, que seria apenas um susto, uma pressão para você pagar o que era justo. E vocês acreditaram? Perguntou Josafá, incrédulo. Ele tinha provas, justificou-se Nivaldo. Mostrou documentos, contratos, disse que você tinha seguros que cobririam tudo sem prejuízos. Marcos observava a cena silenciosamente, avaliando cada indivíduo, calculando distâncias e possibilidades. Os 3 ex-funcionários não pareciam assassinos ou criminosos profissionais. Eram homens comuns que haviam sido manipulados pela amargura e pelo ressentimento. Everton, por outro lado, exibia a frieza calculista de quem planejara cada detalhe meticulosamente. Vocês foram usados, disse Marcos subitamente, atraindo todos os olhares. Ele nunca pretendeu ajudá-los a conseguir qualquer compensação. Vocês são apenas peões no jogo dele para assumir o controle da empresa. Cale-se, ordenou Everton irritado. Não complique ainda mais as coisas. É verdade isso? Perguntou Cícero, olhando para Everton com desconfiança crescente. O contador forçou um sorriso tranquilizador. Claro que não. Vocês receberão exatamente o que combinamos.
1 milhão para cada um, assim que Josafá assinar estes documentos. Que estabelecem o que, exatamente? Questionou Josafá. Uma reorganização corporativa, respondeu Everton vagamente. Você manterá sua posição como figura pública da empresa, enquanto eu assumirei o controle operacional e financeiro. Em outras palavras, serei um fantoche, concluiu Josafá. A face pública enquanto você controla tudo nos bastidores. Everton aplaudiu sarcasticamente. Sempre perspicaz, Josafá. É por isso que construiu um império tão sólido. Pena que faltou visão para expandir, como eu sempre sugeri. No carro, Vitória continuava pressionando o botão verde do celular repetidamente, esperando alguma reação. Subitamente, o aparelho vibrou em sua mão. A menina quase pulou de susto, mas conseguiu manter a compostura. — O que foi isso? Perguntou Augusto, notando o movimento. — Nada, respondeu Zuleide rapidamente. A menina está com fome, só isso. Está tremendo. Augusto franziu o senho, desconfiado, mas voltou sua atenção para fora, verificando se alguém se aproximava na estrada deserta. Vitória olhou discretamente para a tela do celular. Havia uma mensagem de texto. Estamos chegando. Mantenha contato, tenha calma. A esperança floresceu em seu peito. Alguém havia recebido seu pedido de socorro. Alguém estava vindo. Naquele momento, o som distante de motores rompeu o silêncio do sertão. Não era apenas um veículo, mas vários, aproximando-se rapidamente. Augusto levantou-se alerta, tentando identificar a origem do som. Que diabos é isso? No galpão, a mesma pergunta ecoava. Everton correu para a janela, tentando ver o que se passava lá fora. Carros, informou tenso. Pelo menos 3, talvez 4. Polícia? Perguntou Nivaldo, pânico em sua voz. Impossível, respondeu Everton. Ninguém sabia que estávamos aqui, exceto... Seu olhar voltou-se acusadoramente para Marcos. O que você fez? O ex-militar sorriu calmamente. Eu? Nada. Mas aquele celular que a cozinheira deu à menina talvez não fosse tão antigo e inútil quanto parecia. A compreensão atingiu Everton como um raio. O telefone que vira Zuleide entregando à criança não era apenas para comunicação de emergência. Tinha rastreador ou estava conectado a alguém que poderia enviar ajuda. Jeremias, Cícero, tragam o carro para os fundos, ordenou freneticamente. Nivaldo, prepare o refém para transporte. Vamos sair daqui agora. No veículo, Augusto estava igualmente alarmado com a aproximação dos carros. Droga! Quem são eles? Virando-se para as mulheres no banco traseiro, apontou a arma diretamente para Zuleide. O que vocês fizeram? Quem vocês chamaram? A velha cozinheira manteve-se digna diante da ameaça. Ninguém. Mas você realmente acha que o tenente Marcos viria para uma operação dessas sem backup? Antes que Augusto pudesse responder, o primeiro veículo apareceu na curva da estrada, uma caminhonete robusta, seguida por outros 2 carros. Homens de aparência militar saltaram rapidamente, armados e em formação tática. Saiam do veículo com as mãos ao alto, ordenou uma voz amplificada por megafone. Augusto, pego de surpresa, hesitou. Seu rosto contorceu-se em uma máscara de pânico e raiva. Vocês vão comigo, decidiu subitamente agarrando o braço de Vitória. A menina vem como garantia. Naquele momento crítico, Dona Ivo agiu com uma velocidade surpreendente para alguém de sua idade e condição física. Com um movimento brusco, jogou-se sobre Augusto, desequilibrando-o. Corre, Vitória, corre! A menina não hesitou. Escorregou pelo banco e saiu pela porta oposta, correndo em direção aos recém-chegados. Zuleide aproveitou a distração para empurrar o braço armado de Augusto para cima, fazendo-o perder momentaneamente o controle da arma. No galpão, o pânico se instaurara. Everton gritava ordens contraditórias, enquanto tentava reunir os documentos espalhados. Vamos sair pelos fundos, rápido! Jeremias e Cícero correram para buscar as motocicletas, enquanto Nivaldo permaneceu paralisado pela indecisão. Marcos aproveitou o caos para aproximar-se discretamente de Josafá. Estou com você, murmurou, posicionando-se estrategicamente para protegê-lo. Lá fora, a situação evoluía rapidamente. Os homens de Marcos,
Ex-militares como ele cercavam o galpão e o carro onde Augusto ainda lutava com as duas mulheres. Vitória correu para o líder do grupo de resgate, um homem alto de barba grisalha. "Tem mais gente no galpão", informou o ofegante. "O homem está lá dentro, amarrado." O líder assentiu, reconhecendo a coragem da pequena informante. "Fique aqui, pequena. Deixe isso conosco agora." Duas equipes se formaram rapidamente, uma para lidar com a situação no carro, outra para invadir o galpão. Tudo acontecia com a precisão de uma operação militar bem ensaiada. Dentro do galpão, Everton percebeu que seu plano estava desmoronando. Nivaldo já havia desistido, jogando as mãos para o alto em rendição. Jeremias e Cícero voltaram correndo, informando que as saídas estavam bloqueadas. "Acabou, Everton", disse Josafá, sua voz calma apesar da situação. "Seja lá o que você planejou, acabou." O contador olhou ao redor, desesperado por uma saída. Seu olhar recaiu sobre a pasta com os documentos de transferência. Anos de planejamento, de inveja e ressentimento, reduzidos a papéis sem valor. Quando os homens de Marcos irromperam no galpão, encontraram uma cena surreal. Josafá ainda amarrado à cadeira, Marcos posicionado protetoramente ao seu lado, 3 ex-funcionários com as mãos erguidas em rendição e Everton Sodré sentado no chão, rasgando freneticamente papéis como uma criança em meio a um acesso de raiva. A situação no carro havia sido similarmente controlada. Augusto, sobrepujado pela força conjunta de Zuleide e Dona Ivo, que lutara com a força selvagem de uma mãe protegendo sua cria, foi dominado e desarmado pela equipe de resgate. Em questão de minutos, o que parecia uma situação desesperadora transformou-se em uma operação de limpeza. Josafá foi libertado das cordas que o mantiveram prisioneiro por dias. Seus primeiros passos foram instáveis, apoiado por Marcos, mas seus olhos imediatamente procuraram por uma figura específica. "Onde está a menina? A criança que me ajudou?" Vitória estava sentada na traseira de uma das caminhonetes, envolta em um cobertor grande demais para seu corpo minúsculo. Zuleide e Dona Ivo a flanqueavam protetoramente, como guardiãs improváveis unidas pela circunstância. "Ali está ela", apontou Marcos, conduzindo Josafá até o veículo. O empresário aproximou-se lentamente, ainda cambaleante pela fraqueza. Quando ficou diante de Vitória, ajoelhou-se para ficar na altura dela, ignorando a dor em seus músculos protestantes. "Obrigado", disse simplesmente. "Você me salvou." Vitória olhou para ele com seus grandes olhos sérios. "Você estava com fome", respondeu, como se isso explicasse tudo. E eles estavam fazendo coisa errada. Uma lágrima escorreu pela face suja de Josafá. Havia uma pureza, uma simplicidade moral naquela criança que contrastava dolorosamente com a traição elaborada que acabara de enfrentar de pessoas que considerava próximas. "Qual seu nome completo, pequena?" "Vitória Alves." Josafá franziu o senho, algo em sua memória sendo ativado por aquele sobrenome. "Alves. Seu pai, por acaso, chama-se Raimundo? Raimundo Alves?" Os olhos da menina arregalaram-se de surpresa. "Como sabe?" O empresário sorriu gentilmente. "Ele trabalhou nas minhas obras, um bom pedreiro, e ele está em tratamento em uma clínica que apoio." A informação atingiu todos como um raio. Zuleide levou a mão ao peito, compreendendo subitamente a coincidência que não era coincidência. "Você está pagando o tratamento do pai dela?" perguntou incrédula. Josafá assentiu lentamente. "Raimundo veio até mim há alguns meses, desesperado por ajuda. Disse que havia atingido o fundo do poço, que havia abandonado a filha porque não conseguia mais cuidar dela. Implorou por uma chance de recuperação, para poder buscá-la novamente." Vitória absorvia cada palavra, seu pequeno corpo tremendo com a revelação. "Papai, está tentando ficar melhor?" "Sim, pequena", confirmou Josafá. "Ele está na clínica há 5 meses. Tem progredido muito. Fala de você todos os dias. Mostra sua foto para todo mundo." A menina baixou os olhos, confusa. "Ele me deixou na rodoviária. Disse que ia comprar pão." "Ele me contou", respondeu Josafá suavemente. "Foi o pior dia da vida dele. Acreditou que você estaria melhor sob cuidados oficiais do que com ele, destruindo-se no álcool. Não sabia que você acabaria nas ruas."
Zuleide enxugou lágrimas que corriam livremente pelo rosto enrugado. É por isso que o senhor fundou aquela clínica? Para ajudar pessoas como o pai dela? Entre outros motivos, confirmou Josafá. Meu próprio pai morreu do alcoolismo. Sei o que essa doença faz com famílias. Dona Ivo, que escutava tudo em silêncio, subitamente levantou-se. Eu também preciso de ajuda, declarou, a voz trêmula, mas determinada. Quero parar de beber. Quero ter uma chance de ver minha filha novamente um dia, de ser perdoada. Josafá estendeu a mão para ela. Haverá lugar para você também, se realmente quiser ajuda. Os agentes da operação de resgate começavam a organizar o transporte de todos. Everton e Augusto foram colocados em veículos separados, algemados e cabisbaixos. Os 3 ex-funcionários, após prestarem depoimentos preliminares que confirmavam terem sido manipulados por Everton, foram liberados mediante compromisso de comparecerem formalmente às autoridades. Quando chegou a hora de partir, surgiu a questão sobre o destino imediato de Vitória. Ela deveria ir para um abrigo apropriado, sugeriu um dos homens. O conselho tutelar pode... Não! Interrompeu Zuleide veementemente. Essa menina não vai para abrigo nenhum. Ela vai para casa comigo até resolvermos a situação do pai dela. Josafá apoiou imediatamente a decisão. Zuleide tem razão. Vitória fica sob nossa guarda. Tenho recursos e advogados para formalizar isso imediatamente. Ninguém ousou contestar a determinação do empresário recém-resgatado e sua leal cozinheira. Menos de 1 hora depois, uma caravana de veículos deixava o local isolado, levando todos de volta à civilização. No banco traseiro de um dos carros, Vitória sentava-se entre Zuleide e Josafá, seus pequenos dedos entrelaçados firmemente nos da cozinheira. Pela primeira vez em 6 meses, a menina permitiu-se relaxar completamente, o cansaço de sua longa jornada solitária finalmente a alcançando. Quando sua cabeça pendeu sonolenta contra o braço de Zuleide, a velha cozinheira ajustou cuidadosamente o cobertor ao redor dos ombros frágeis da criança. Descanse, pequena, sussurrou. Agora você está segura. As primeiras luzes da manhã iluminavam o quarto de hóspedes da mansão de Josafá quando Vitória despertou, momentaneamente desorientada pelo conforto inusitado. Demorou alguns segundos para que se lembrasse dos eventos do dia anterior, o resgate, a revelação sobre seu pai, a viagem até a cidade. Tudo parecia um sonho distante, enquanto afundava na maciez dos travesseiros e cobertores limpos. A porta se abriu silenciosamente e Zuleide entrou, carregando uma bandeja com um café da manhã colorido e abundante. Bom dia, pequena, sorriu a cozinheira. Dormiu bem? Vitória assentiu, ainda espantada com o luxo que a cercava. Nunca havia estado em um quarto tão bonito, com paredes de cor pastel, móveis reluzentes e uma cama que parecia envolvê-la como um abraço. Trouxe seu café da manhã. Tem frutas, pão de queijo quentinho, bolo de milho, leite. Não sabia do que você gosta, então fiz um pouco de tudo. Os olhos da menina arregalaram-se diante da quantidade de comida. Em seus meses nas ruas, havia aprendido a sobreviver com migalhas, restos, às vezes passando dias sem uma refeição completa. Isso tudo é para mim? Perguntou incrédula. O coração de Zuleide apertou-se com a pergunta inocente. Sim, minha filha, tudo para você. Coma o quanto quiser. Com cuidado quase reverencial, Vitória pegou um pedaço de pão de queijo, mordendo-o lentamente, saboreando cada bocado como se fosse o mais precioso dos manjares. Depois do café, vamos dar um banho em você e trocar essas roupas. Consegui algumas peças com a filha da vizinha. Não são novas, mas estão limpas e em bom estado. Vitória olhou para seus trapos sujos, subitamente consciente do contraste com a limpeza imaculada do ambiente. Não quero dar trabalho, murmurou. Zuleide sentou-se na beira da cama, seus olhos gentis encontrando os da menina. Você salvou a vida do meu menino Josafá. Nada que fizermos por você será trabalho, apenas gratidão. Após o café da manhã, seguiu-se um ritual de cuidados que Vitória mal conseguia processar. Um banho quente e perfumado na banheira mais luxuosa que já vira, cabelos lavados e penteados com delicadeza, roupas limpas que realmente serviam em seu corpo pequeno, até mesmo uma escova de dentes nova.
Pequenos luxos que para qualquer outra criança seriam rotineiros, mas que para ela representavam um universo de cuidado anteriormente desconhecido. Quando finalmente desceu as escadas, vestida com um vestido simples de algodão e sandálias novas, encontrou Josafá na sala de estar, conversando com um homem de terno que carregava uma pasta de documentos. O empresário parecia cansado, com olheiras profundas, mas sorriu amplamente ao vê-la. Bom dia, Vitória. Venha, quero apresentá-la ao Dr. Custódio Nunes. Ele é advogado e está nos ajudando com sua situação. A menina aproximou-se timidamente, olhando com desconfiança para o estranho de terno. Olá, Vitória, cumprimentou o advogado com gentileza. Não precisa ter medo. Estamos apenas organizando os papéis para que você possa ficar aqui legalmente enquanto seu pai termina o tratamento. Vitória assentiu, sem realmente compreender todos os detalhes legais, mas confiando no sorriso cansado de Josafá. Quando vou ver meu pai, Sônia? Perguntou diretamente. Os adultos trocaram olhares. Foi Josafá quem respondeu. Estamos verificando essa possibilidade. A clínica tem protocolos específicos sobre visitas, especialmente de crianças, mas prometo que faremos o possível para que aconteça em breve. A resposta cautelosa não satisfez completamente Vitória, mas ela aceitou com a resignação de quem aprendera cedo demais que nem sempre obtemos respostas claras dos adultos. O restante da manhã passou em um turbilhão de atividades. Assistentes sociais vieram avaliar a situação, documentos foram preenchidos, ligações foram feitas para autoridades competentes. No meio disso tudo, Vitória permanecia estranhamente calma, observando tudo com seus olhos perspicazes, absorvendo cada detalhe, cada nuance das conversas adultas ao seu redor. Após o almoço, outra refeição abundante que a deixou maravilhada, Josafá convidou-a para conhecer o Jardim dos Fundos. Caminharam lado a lado pelos caminhos de pedra entre canteiros floridos bem cuidados. Sabe, Vitória, estava pensando em como agradecer pelo que você fez por mim, começou o empresário. Sem sua coragem e bondade, eu provavelmente não estaria aqui agora. A menina deu de ombros, desconcertada com o agradecimento. Só fiz o certo. Exatamente, e isso é extraordinário. Muitas pessoas veem algo errado acontecendo e simplesmente seguem seu caminho, especialmente quando ajudar poderia colocá-las em perigo. Vitória refletiu sobre isso por um momento. Quando você vive na rua, aprende que às vezes as pessoas te ajudam sem motivo. Um dia um senhor me deu pão mesmo eu não tendo pedido. Outro dia uma moça dividiu comigo seu almoço. Achei que devia fazer o mesmo. Josafá sentiu um nó na garganta diante da simplicidade profunda daquela filosofia de vida. Bem, quero retribuir sua bondade. Primeiro, garantindo que você tenha um lugar seguro para ficar até seu pai completar o tratamento. Segundo, ajudando a preparar um lar para vocês dois quando ele sair da clínica. Os olhos de Vitória brilharam com uma esperança que há muito não sentia. Vamos morar juntos de novo? Eu e papai? Se tudo correr bem, sim. Raimundo tem progredido muito no tratamento. Os terapeutas dizem que sua maior motivação é recuperar você. A menina baixou os olhos processando aquela informação. Ele vai parar de beber? De ficar bravo e quebrar coisas? Josafá suspirou, sabendo que não podia oferecer garantias absolutas. O alcoolismo é uma doença difícil, Vitória. Seu pai está lutando com todas as forças para se recuperar, mas será uma batalha diária para ele, mesmo depois que sair da clínica. O importante é que ele está recebendo ajuda profissional e está realmente comprometido com a mudança. Aquela tarde trouxe uma visita inesperada. Dona Ivo, visivelmente nervosa, mas sóbria, apareceu na mansão. Zuleide a recebeu com uma mistura de surpresa e cautela. Vim ver a menina, explicou a ex-alcoólatra, e também vim falar com o seu Josafá sobre aquela clínica. Vitória correu para abraçar Dona Ivo assim que a viu, um gesto espontâneo que surpreendeu a todos, inclusive a própria mulher, que ficou visivelmente emocionada com a demonstração de afeto. Não bebi desde ontem, confessou Dona Ivo quando finalmente se sentaram para conversar. É pouco tempo, eu sei, mas é o início mais longo que já consegui em anos. É um começo importante, encorajou Josafá. E sim,
Temos uma vaga para você na clínica se realmente quiser. Dona Ivo torceu as mãos nervosamente. Quero. Quero muito. Depois de ver essa menina, de como ela me faz lembrar minha filha, percebi que preciso ao menos tentar. Você tem notícias da sua filha? Perguntou Zuleide gentilmente. Não desde que o juiz a tirou de mim há 12 anos. Ela deve ter 17 agora. Nem sei se ainda usa meu sobrenome, se lembra de mim. Vitória, sentada ao lado de Dona Ivo, pegou sua mão com naturalidade. Ela vai lembrar. Eu lembro do meu pai, mesmo depois de tanto tempo. Aquelas palavras simples trouxeram lágrimas aos olhos de todos os adultos presentes. No final da tarde, depois que Dona Ivo partiu com a promessa de iniciar seu tratamento na semana seguinte, o advogado retornou com novidades. Conseguimos uma autorização judicial temporária, informou a Josafá. A menina pode permanecer sob sua guarda provisória enquanto o pai conclui o tratamento, com a condição de visitas supervisionadas regulares para avaliar o progresso da reunificação familiar. E quando será a primeira visita? Perguntou o empresário. Consegui agendar para amanhã, sorriu o advogado. A juíza foi excepcionalmente compreensiva quando expliquei as circunstâncias. A notícia provocou uma transformação visível em Vitória. Seu rosto iluminou-se com uma alegria que fez seu corpo pequeno e ainda desnutrido parecer subitamente mais forte, mais presente. Vou ver meu pai amanhã? Perguntou para confirmar que não havia entendido errado. Sim, pequena, confirmou Josafá. Amanhã cedo iremos até a clínica. Aquela noite Vitória mal conseguiu dormir, dividida entre a ansiedade e a expectativa. Quando finalmente adormeceu, foi para sonhar com o rosto de seu pai. Não o rosto transformado pela raiva e pelo álcool que frequentemente povoava seus pesadelos, mas o rosto gentil e sorridente que guardava em suas memórias mais antigas e preciosas. A manhã seguinte, trouxe um céu azul perfeito sobre a baía. Vitória foi cuidadosamente preparada por Zuleide. Banho, cabelo penteado em tranças delicadas, vestido novo especialmente comprado para a ocasião. Você está linda, sorriu a cozinheira, ajustando a fita que prendia uma das tranças. Seu pai vai ficar tão orgulhoso. A viagem até a clínica, localizada em uma área afastada cercada por natureza exuberante, durou quase 1 hora. Vitória permaneceu silenciosa durante todo o trajeto, seus dedos pequenos apertando nervosamente a barra do vestido novo. A clínica Renascer não se parecia em nada com o que a menina imaginara. Não havia grades ou muros altos, apenas uma construção ampla e arejada, cercada por jardins bem cuidados e áreas de convivência ao ar livre. Pacientes em diferentes estágios de recuperação caminhavam tranquilamente pelos gramados ou conversavam em pequenos grupos sob árvores frondosas. Na recepção, foram recebidos por uma assistente social que explicou como seria o encontro. Preparamos o Sr. Raimundo para esta visita, informou. Ele está muito ansioso, é claro, mas também apreensivo. É importante entender que o processo de recuperação traz muitas emoções complexas, incluindo vergonha e culpa intensas. Vitória ouvia atentamente cada palavra, seu rosto sério demonstrando uma compreensão além de seus anos. A visita acontecerá no Jardim dos Fundos, que preparamos especialmente para proporcionar privacidade, mas ainda assim permitir supervisão discreta. Inicialmente ficarei por perto, mas darei todo o espaço possível para que vocês possam se reconectar. Josafá colocou a mão no ombro de Vitória. Está pronta? A menina assentiu, embora seu corpo pequeno tremesse ligeiramente. Seguiram a assistente social por corredores claros e arejados, até chegarem a uma área externa, protegida por pérgolas cobertas de flores trepadeiras. Ali, sentado em um banco de madeira, estava Raimundo Alves. Vitória parou abruptamente ao vê-lo. O homem diante dela parecia simultaneamente familiar e estranho. Estava mais magro do que se lembrava, com o rosto marcado por linhas de expressão profundas que não existiam antes. Mas seus olhos, os mesmos olhos escuros que ela via no espelho todos os dias, eram inconfundíveis, agora claros e limpos, como raramente os vira antes. Papai? Chamou, sua voz quase um sussurro. Raimundo levantou-se lentamente.
como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazer a aparição de sua filha desaparecer. Vitória, minha filha, por um momento eterno, ficaram apenas se olhando, separados por metros que pareciam quilômetros, por meses que pareciam vidas. Então, como se um fio invisível finalmente se rompesse, Vitória correu em direção ao pai. Raimundo caiu de joelhos, abrindo os braços para receber a filha que pensou ter perdido para sempre. O impacto do pequeno corpo contra o seu quase o derrubou, mas agarrou-se a ela como se fosse sua única âncora no mundo. Minha filha, repetia entre soluços. Perdoe-me, por favor, perdoe-me. Vitória também chorava, seu rosto enterrado no ombro do pai, pequenos dedos agarrando-se à camisa dele com força surpreendente, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. A alguns metros de distância, Josafá e a assistente social observavam a cena com emoção contida. O empresário sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto ao testemunhar a reunião que havia ajudado a tornar possível. Quando finalmente se separaram, Raimundo segurou o rosto da filha entre as mãos, examinando cada detalhe como para compensar os meses perdidos. Você está tão grande, murmurou, e magra demais. O que aconteceu com você, minha filha? Onde esteve todo esse tempo? Vitória não respondeu imediatamente, seus olhos percorrendo igualmente o rosto do pai, registrando mudanças, buscando confirmação de que ele realmente estava melhor. Fiquei esperando, disse finalmente. Esperei na rodoviária até escurecer. Depois andei muito procurando você. Depois parei de procurar e só tentei não morrer de fome. A crueza simples daquelas palavras atingiu Raimundo como uma facada. Seu corpo inteiro estremeceu com o peso da culpa. Pensei que o conselho tutelar a encontraria, explicou a voz embargada. Liguei anonimamente. Disse que havia uma criança abandonada na rodoviária. Achei que eles chegariam logo, que cuidariam de você melhor do que eu podia naquele estado. Ninguém veio, respondeu Vitória simplesmente. Raimundo fechou os olhos, a dor daquela revelação quase insuportável. Quando os reabriu, havia uma determinação feroz em seu olhar. Nunca mais vou abandoná-la. Nunca mais, Vitória. Estou lutando todos os dias para ficar sóbrio, para ser o pai que você merece. A menina estudou o rosto dele por um longo momento antes de perguntar: Você ainda bebe? Não. Não toco em álcool há 5 meses e 3 semanas. Cada dia é uma batalha, mas estou vencendo. Um dia de cada vez. Ainda fica bravo e quebra coisas? Raimundo engoliu em seco. Tenho aprendido a controlar minha raiva. Faço terapia, pratico técnicas de respiração, converso sobre meus sentimentos em vez de explodi-los. Estou aprendendo a ser uma pessoa melhor, filha. Vitória assentiu, absorvendo aquelas informações com a seriedade que caracterizava todas as suas interações. Seu Josafá disse que estamos ganhando uma casa, comentou, mudando de assunto com a naturalidade das crianças. Para morarmos juntos quando você melhorar. Raimundo olhou para Josafá, que observava a cena à distância. Sim, seu Josafá tem sido um anjo na nossa vida. Quando sair daqui, vou trabalhar nas obras dele novamente. Já está tudo combinado. E vamos morar numa casa de verdade? Com teto que não chove dentro? Um sorriso triste se formou nos lábios de Raimundo. Sim, minha filha. Uma casa decente, com teto sem goteiras, água encanada, tudo o que você merece. Vitória sorriu, o primeiro sorriso genuíno e despreocupado que Josafá já vira em seu rosto. Naquele momento, apesar da magreza extrema e das marcas visíveis de sofrimento, ela finalmente parecia o que realmente era. Apenas uma criança de 4 anos, cheia de esperança e possibilidades. O restante da visita passou rapidamente. Sentados no banco do jardim, pai e filha recuperavam o tempo perdido. Raimundo contou sobre seu tratamento, as terapias, os novos amigos que fizera na clínica. Vitória, por sua vez, narrou suas aventuras nas ruas com uma objetividade surpreendente, sem drama ou autocomiseração. E então viu os homens levando seu Josafá para o galpão, explicou, chegando à parte da história que mudara tudo. Sabia que não era certo, então decidi ajudar. Raimundo olhou para o empresário com gratidão infinita. Minha filha salvou a vida do homem que salvou a minha, murmurou,
maravilhado com as voltas que o destino dava. Quando chegou a hora de partir, o abraço de despedida foi menos desesperado, temperado agora com a certeza de que haveria outros encontros, que o laço rompido estava sendo cuidadosamente reconstruído. Voltarei na semana que vem, prometeu Vitória ao pai. E vou trazer um desenho para você colocar no seu quarto. Raimundo assentiu, incapaz de falar através das lágrimas que novamente o dominavam. No caminho de volta, Vitória permaneceu pensativa, olhando pela janela do carro para a paisagem que passava rapidamente. Ele está diferente, comentou finalmente. Os olhos, principalmente, estão limpos. Josafá assentiu, compreendendo exatamente o que a menina queria dizer. Seu pai está trabalhando duro para se recuperar, Vitória, e está fazendo isso por você. Quanto tempo até ele poder sair? Pelo menos mais 3 meses de internação. Depois continuará com tratamento ambulatorial, comparecendo regularmente a terapias e grupos de apoio. Vitória absorveu a informação silenciosamente. Finalmente perguntou: "Posso ficar com você e Dona Zuleide até lá?" "Claro que sim, pequena. Nossa casa é sua casa pelo tempo que precisar." A menina sorriu, recostando-se no banco. Pela primeira vez em muitos meses, permitiu-se relaxar completamente, sentindo que finalmente havia encontrado um porto seguro depois de tanto tempo à deriva. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. A vida na mansão de Josafá assumiu uma nova rotina, centrada em grande parte ao redor da pequena Vitória, que gradualmente florescia sob os cuidados de Zuleide e a proteção do empresário. Cada manhã começava com um café da manhã farto, seguido por sessões de estudo com a professora particular que Josafá contratara para preparar a menina para ingressar na escola no próximo ano letivo. As tardes variavam entre visitas semanais a Raimundo na clínica, consultas com a nutricionista que acompanhava a recuperação física de Vitória e momentos de pura diversão no jardim da mansão. "Olha, Dona Zuleide." "Consegui!" exclamou Vitória numa tarde ensolarada, mostrando orgulhosamente um desenho colorido que havia feito. A cozinheira aproximou-se, enxugando as mãos no avental. "Que lindo, menina! É a nossa casa?" Vitória assentiu, apontando para as figuras no papel. "Este é o seu Josafá, esta é a senhora, este sou eu, e este é o meu pai, quando ele vier morar com a gente." Zuleide sentiu um aperto no coração. Apesar de todo o conforto e carinho que recebiam, sabia que a menina contava os dias para a reunificação definitiva com o pai. Seu pai vai ficar muito orgulhoso quando ver esse desenho na visita de amanhã. Enquanto isso, no escritório de Josafá, uma reunião tensa acontecia. O empresário, acompanhado por seu advogado Dr. Custódio e pelo tenente Marcos, discutia os desdobramentos legais do caso envolvendo Everton e Augusto. "As provas são irrefutáveis", explicava Dr. Custódio, folheando uma pasta repleta de documentos. "A confissão dos ex-funcionários, os registros bancários, as transferências suspeitas. Everton Sodré está enfrentando acusações gravíssimas." "E Augusto?" perguntou Josafá, uma sombra de tristeza em sua voz, ao mencionar o nome do ex-motorista que o traíra. "Colaborou com a investigação em troca de redução de pena", respondeu Marcos. "Revelou detalhes que nem suspeitávamos, inclusive sobre outros esquemas financeiros que Everton vinha planejando." Josafá suspirou profundamente. A traição de Everton, amigo de mais de 10 anos, considerado quase um irmão, ainda doía como uma ferida aberta. E quanto aos 3 ex-funcionários, Nivaldo, Jeremias e Cícero, as acusações contra eles foram reduzidas significativamente após comprovação de que foram manipulados por Everton, explicou o advogado. Considerando as circunstâncias atenuantes e a colaboração com a justiça, provavelmente receberão sentenças leves, possivelmente convertidas em serviços comunitários. Josafá assentiu, pensativo. "Quando saírem deste processo legal, quero oferecer uma segunda chance a eles. Posições nas empresas não no mesmo nível de antes, claro, mas algo que lhes permita reconstruir suas vidas com dignidade." Marcos e Custódio trocaram olhares surpresos. Era esta capacidade de perdoar, esta visão compassiva mesmo após ter sido vítima,
que tornava Josafá Mendonça um homem extraordinário. Falando em segundas chances, continuou o empresário, mudando de assunto. Como está o processo para legalizar a situação da Vitória e preparar tudo para quando Raimundo sair da clínica? Dr. Custódio sorriu. Está progredindo bem. A juíza está impressionada com o caso, especialmente com a coragem da menina. A guarda temporária já está formalizada e estamos adiantando toda a documentação para quando Raimundo concluir o tratamento. A assistente social que acompanha o caso está bastante otimista. Josafá levantou-se, caminhando até a janela que dava vista para o jardim, onde Vitória brincava sob o olhar atento de Zuleide. Aquela criança me salvou em mais de um sentido, sabem? Não apenas da situação no galpão, mas ela me lembrou do que realmente importa na vida. Na clínica Renascer, em outra parte da cidade, Dona Ivo completava seu primeiro mês de internação. O início havia sido extremamente difícil. A abstinência do álcool castigara seu corpo já fragilizado por anos de abuso, trazendo tremores, pesadelos e uma ansiedade quase insuportável. Mas, surpreendendo até a si mesma, persistiu. Como está se sentindo hoje, Ivone? Perguntou a terapeuta durante a sessão diária. Física ou emocionalmente? Devolveu Dona Ivo com um meio sorriso cansado. Ambos. Fisicamente ainda tenho dias melhores que outros. A insônia melhorou, mas as dores no corpo persistem. Emocionalmente, ela fez uma pausa procurando as palavras. É como se estivesse conhecendo uma versão de mim, que ficou enterrada por anos sob o álcool. Nem sempre gosto dela, mas estou tentando fazer as pazes. A terapeuta assentiu, encorajadora. E quanto à busca por sua filha? Decidiu se quer iniciar esse processo? Dona Ivo respirou fundo, os olhos marejados. Sim, mesmo que ela não queira me ver, mesmo que me odeie pelo que fiz, preciso ao menos tentar. Preciso que ela saiba que nunca a esqueci, que lutei para melhorar, mesmo que tarde demais. Não está necessariamente tarde demais, Ivone. Sua filha ainda é jovem, tem toda a vida pela frente. E você também tem muito a oferecer ainda. Depois da sessão, caminhando pelos jardins da clínica, Dona Ivo encontrou Raimundo. Os dois haviam desenvolvido uma amizade improvável, unidos pela experiência compartilhada do alcoolismo e pelo amor por filhos que quase perderam por causa do vício. Como foi a visita da Vitória ontem? Perguntou Dona Ivo, sentando-se no mesmo banco que ele. O rosto de Raimundo iluminou-se. Incrível! Ela está irreconhecível, Ivo. Engordou. O cabelo cresceu, até a voz parece mais forte. E trouxe um desenho novo para mim. Dessa vez, da casa onde vamos morar quando eu sair daqui. Que bom, sorriu Dona Ivo sinceramente. Aquela menina merece toda a felicidade do mundo. E você? Alguma notícia sobre sua filha? Dona Ivo balançou a cabeça. Ainda estamos no processo inicial. O serviço social da clínica está auxiliando, mas leva tempo. Tantos anos se passaram. Raimundo colocou uma mão reconfortante sobre a dela. Não perca a esperança. Veja o meu caso. Cheguei ao fundo do poço, abandonei minha filha em um momento de desespero e, mesmo assim, por algum milagre, estamos nos reconectando. Se pôde acontecer comigo, pode acontecer com você também. Na semana seguinte, uma surpresa aguardava Vitória ao retornar da escola experimental que frequentava algumas manhãs por semana para a adaptação. Josafá a esperava na sala, com um envelope grande nas mãos e um sorriso misterioso. "O que é isso?" perguntou a menina curiosa. "Abra e descubra", respondeu ele, entregando-lhe o envelope. Com cuidado, Vitória desembrulhou o pacote, revelando plantas arquitetônicas coloridas. Olhou para Josafá confusa. "São os projetos da sua nova casa", explicou ele. "Aqui você e seu pai vão morar quando ele sair da clínica. Queria que você desse uma olhada, fizesse sugestões, tornasse o lugar realmente seu." Os olhos da menina arregalaram-se. As plantas mostravam uma casa modesta, mas confortável, muito diferente dos barracos e acomodações precárias que compartilhara com o pai antes. "Aqui está a sala, com espaço para uma estante de livros, já que você descobriu que gosta tanto de ler", apontou Josafá. "Este é o seu quarto, com uma escrivaninha para estudos. E aqui, olhe, um pequeno jardim nos fundos." É nossa de verdade?" perguntou Vitória, a voz trêmula de emoção.
completamente sua. Já está quase pronta, em um bairro tranquilo, perto de uma boa escola. Seu pai poderá caminhar até o trabalho e você terá uma biblioteca comunitária a poucos quarteirões. Vitória abraçou os desenhos contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Obrigada, sussurrou. Naquela noite, durante o jantar, Zuleide notou que a menina estava estranhamente quieta. Algo errado, pequena? Não gostou da comida? Vitória balançou a cabeça. A comida está ótima, como sempre. Então o que foi? Parece preocupada. A menina hesitou, brincando com a comida no prato. É que, e se meu pai não conseguir? E se ele voltar a beber quando sair da clínica? Um silêncio caiu sobre a mesa. Zuleide e Josafá trocaram olhares preocupados. Essa possibilidade assusta você, não é? Perguntou Josafá gentilmente. Vitória assentiu, seus olhos repentinamente mais velhos que seus 4 anos. Já vi isso antes. Ele promete que vai parar, fica bem por um tempo e depois volta tudo. Seu pai está recebendo um tratamento muito mais completo desta vez, explicou Josafá. Não é apenas deixar de beber, mas entender as razões profundas que o levavam a buscar o álcool. Aprender novas maneiras de lidar com problemas e emoções. Além disso, acrescentou Zuleide, ele não estará sozinho nesta luta. Terá acompanhamento contínuo, grupos de apoio, terapia regular. E nos terá também, a mim, ao seu Josafá, uma rede de pessoas que se importam e estão comprometidas em ajudar. E se mesmo assim ele falhar? Insistiu Vitória, verbalizando seu maior medo. Josafá segurou a mão pequena da menina entre as suas. Vitória, não posso prometer que seu pai nunca terá uma recaída. O alcoolismo é uma doença crônica, como um diabetes ou uma hipertensão. Precisa ser controlada continuamente. O que posso prometer é que aconteça o que acontecer, você nunca mais estará sozinha. Nunca mais terá que viver nas ruas passando fome e medo. Promete mesmo? Perguntou, seus olhos buscando garantias. De todo o meu coração, confirmou Josafá. Se por qualquer motivo seu pai não conseguir cuidar adequadamente de você, sempre terá um lar conosco. Sempre. Aquela promessa, feita com tanta sinceridade, trouxe uma paz que Vitória não sentia desde antes de sua mãe partir, anos atrás. Pela primeira vez vislumbrou um futuro onde a segurança não dependia exclusivamente das batalhas internas de seu pai contra seus demônios. 2 semanas depois, uma novidade agitou a rotina da mansão. Marcos apareceu inesperadamente, trazendo informações sobre Dona Ivo. Localizamos a filha dela, anunciou ao grupo reunido na sala. Jaciara Barbosa, 17 anos, vive com uma família adotiva em Salvador. Está terminando o ensino médio, planeja fazer faculdade de enfermagem. Ela sabe sobre a mãe, sobre a busca? Perguntou Zuleide ansiosa. Marcos assentiu. Informamos a família adotiva. Eles conversaram com Jaciara, explicaram a situação. A decisão agora é dela. E? Pressionou Josafá. Ela quer informações primeiro. Quer saber como a mãe está, o que aconteceu todos estes anos, se a recuperação é genuína. É cautelosa, o que é compreensível. Vou falar com ela, declarou Vitória repentinamente, surpreendendo a todos. Posso contar como a Dona Ivo me ajudou, como ela está lutando para ficar melhor. Os adultos trocaram olhares surpresos. A determinação no rosto pequeno de Vitória não deixava dúvidas sobre sua seriedade. Não sei se é apropriado envolver você nisso, pequena, hesitou Zuleide. Por que não? Eu entendo o que Jaciara está sentindo. Também tive medo de reencontrar meu pai, de confiar nele novamente. Posso ajudar. Havia uma lógica irrefutável naquelas palavras. Quem melhor para falar sobre perdão e segundas chances do que alguém que estava vivendo exatamente isso? Podemos organizar uma conversa, se a família adotiva concordar, concedeu Marcos. Talvez uma chamada de vídeo, inicialmente. 2 dias depois, essa chamada aconteceu. Vitória, nervosa, mas determinada, sentou-se diante do computador na biblioteca da mansão. Josafá discretamente ao seu lado para apoio. Na tela, apareceu uma jovem de 17 anos com os mesmos olhos intensos de Dona Ivo, embora seu rosto tivesse a suavidade e saúde que anos de boa alimentação e cuidados proporcionam. Olá, cumprimentou Jaciara, visivelmente tensa.
Você é a Vitória? A menina que conheceu minha mãe biológica? Sim, respondeu Vitória, sua voz pequena, mas firme. Dona Ivo me ajudou quando eu precisava. Ela está tentando ficar melhor agora por causa de você. A conversa que se seguiu foi extraordinária. Uma criança de 4 anos e uma adolescente de 17, ambas marcadas pelo abandono parental devido ao alcoolismo, compartilhando experiências e sentimentos com uma maturidade que surpreendia e comovia. Eu tinha muito medo de ver meu pai de novo, confessou Vitória em determinado momento. Achei que ele ia me machucar outra vez, que ia prometer coisas e não cumprir. Mas ele está realmente diferente agora. E você conseguiu perdoá-lo? Assim, facilmente? Perguntou Jaciara, incrédula. Vitória balançou a cabeça. Não foi fácil. Ainda não é. Às vezes fico com raiva quando lembro de como fiquei sozinha, com fome e frio. Mas a médica que conversa comigo toda semana diz que posso sentir raiva e ainda assim amar meu pai. Que os sentimentos não precisam ser só de um jeito. Aquela observação tão profunda vinda de alguém tão jovem deixou Jaciara momentaneamente sem palavras. Ao final da chamada, a adolescente parecia mais aberta, menos defensiva. Vou pensar sobre conhecê-la pessoalmente, disse. Não prometo nada, mas quero saber mais. Quando a tela ficou preta, Vitória virou-se para Josafá com um sorriso cansado, mas satisfeito. Acho que ajudei, não foi? Mais do que imagina, pequena, respondeu ele emocionado. Mais do que imagina. O dia tão aguardado finalmente chegou. Após 6 meses de tratamento intensivo, Raimundo Alves receberia a alta da clínica Renascer. A casa que Josafá prometera estava pronta, totalmente mobiliada e decorada, com toques pessoais escolhidos por Vitória durante as semanas anteriores. Uma colcha colorida para a cama do pai, vasos de plantas para o pequeno jardim, cortinas alegres nas janelas da sala. A menina acordou antes do amanhecer, incapaz de conter a ansiedade. Zuleide encontrou-a na cozinha, tentando alcançar o armário onde ficavam os ingredientes para o bolo. "O que está fazendo acordada tão cedo, pequena?" perguntou a cozinheira, ajudando-a a descer da cadeira onde havia subido. "Queria fazer um bolo para o papai", respondeu Vitória, um pouco envergonhada. "Para celebrar." Zuleide sorriu comovida. "Que tal fazermos juntas? Posso te ensinar a receita especial de bolo de milho que seu pai tanto gostou quando provei na visita semana passada." Durante as horas seguintes, a cozinha transformou-se em um laboratório de afeto. Vitória, com a seriedade que caracterizava tudo o que fazia, seguia cada instrução de Zuleide meticulosamente, medindo ingredientes, misturando massas, verificando o forno. O resultado foi um bolo dourado e perfumado que encheu a casa com seu aroma convidativo. "Ficou perfeito", exclamou Zuleide quando finalmente retiraram o bolo do forno. "Seu pai vai adorar." Ao meio-dia, partiram para a clínica. O carro, dirigido por um novo motorista, contratado após minuciosa verificação de antecedentes, levava Josafá, Zuleide e Vitória, esta última segurando cuidadosamente o bolo em uma caixa decorada. Na clínica, uma pequena cerimônia de despedida havia sido organizada. Pacientes e funcionários reuniram-se para celebrar mais uma história de recuperação bem-sucedida. Raimundo, visivelmente emocionado, abraçou colegas e terapeutas que haviam se tornado parte importante de sua jornada nos últimos meses. "Lembre-se, um dia de cada vez", aconselhou o médico responsável pelo tratamento, entregando-lhe um diploma simbólico de conclusão do programa intensivo. "E não hesite em buscar apoio sempre que sentir necessidade. Nunca esquecerei o que aprendi aqui", prometeu Raimundo. "E nunca mais deixarei minha filha passar pelo que ela passou." Quando finalmente deixou a clínica, carregando apenas uma pequena mala com pertences pessoais, Raimundo parecia simultaneamente aliviado e apreensivo. A liberdade era ao mesmo tempo desejada e assustadora. Lá fora, sem a estrutura protetora da clínica, os desafios seriam reais e constantes. "Pronto para conhecer sua nova casa?" perguntou Josafá, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Mais do que pronto", sorriu Raimundo, abraçando Vitória, que correra para recebê-lo. "Mais do que pronto para começar nossa nova vida." A casa ficava em um bairro residencial tranquilo na periferia de Juazeiro.
modesta mas confortável, era infinitamente superior a qualquer lugar onde Raimundo e Vitória haviam morado antes. Tinha 2 quartos, sala ampla, cozinha funcional, um banheiro completo e um pequeno jardim nos fundos, onde uma mangueira frondosa proporcionava sombra agradável. Quando o carro parou diante do portão de entrada, Vitória mal conseguiu esperar que o motorista desligasse o motor. Saltou para fora, puxando o pai pela mão com urgência infantil. "Vem, papai, vem ver nossa casa." Raimundo deixou-se guiar pela filha, olhos úmidos de emoção ao atravessar a pequena varanda e entrar na sala arejada decorada com simplicidade, mas muito bom gosto. Cada cômodo trazia pequenos toques que Vitória havia escolhido pessoalmente. Almofadas coloridas no sofá, porta-retratos vazios na estante, para enchermos de memórias novas, explicou a menina. Livros infantis cuidadosamente organizados em uma prateleira baixa. É perfeita, murmurou Raimundo, sobrecarregado pela generosidade que aquela casa representava. Virou-se para Josafá, que observava discretamente a cena. "Não sei como agradecer por tudo isso." "Agradeça continuando seu tratamento e sendo o pai que Vitória merece", respondeu o empresário com simplicidade. "E também sendo o excelente pedreiro que sempre foi. Minhas obras precisam de profissionais dedicados como você." Na cozinha, Zuleide já havia preparado a mesa para um almoço de celebração. O bolo feito por Vitória ocupava lugar de destaque no centro, decorado com uma mensagem simples escrita em glacê colorido. "Bem-vindo ao nosso lar, papai." A tarde transcorreu em clima de celebração contida, cada pequeno momento saboreado como o presente que realmente era. Josafá e Zuleide permaneceram algumas horas, ajudando pai e filha a se familiarizarem com a nova casa, mostrando como funcionavam os equipamentos, explicando a rotina do bairro. "A escola fica a 4 quadras daqui", explicou Josafá a Raimundo. "Vitória já está matriculada para começar em 2 semanas. É uma boa instituição, com professores capacitados para lidar com crianças que tiveram interrupções em sua educação formal. E o centro comunitário na praça oferece atividades gratuitas aos finais de semana", acrescentou Zuleide. "Tem oficinas de arte, música, até aulas de capoeira para crianças." Quando finalmente chegou a hora de Josafá e Zuleide partirem, Vitória surpreendeu a todos com uma pergunta inesperada. "Vocês vão nos visitar sempre, né? Não vão desaparecer da nossa vida agora que já ajudaram a gente?" A preocupação genuína em sua voz comoveu profundamente os adultos. Zuleide ajoelhou-se para ficar na altura da menina. "Claro que não, pequena. Você se tornou parte da nossa família. Nos veremos sempre, prometo. Aos domingos continuaremos com nosso almoço juntos", garantiu Josafá. "Ora na mansão, ora aqui. E sempre que precisarem de qualquer coisa, estaremos apenas a um telefonema de distância." Satisfeita com a resposta, Vitória abraçou-os fortemente antes de acenar da varanda, observando o carro afastar-se lentamente. Naquela primeira noite na nova casa, a realidade da mudança em suas vidas atingiu pai e filha com força total. Sentados à mesa da cozinha, compartilhando uma refeição simples preparada por Raimundo, o silêncio entre eles estava carregado de expectativas não verbalizadas, medos não expressos, esperanças cautelosas. "É estranho", disse finalmente Raimundo, quebrando o silêncio. "Estar sozinho com você novamente depois de tudo que aconteceu." Vitória assentiu, compreendendo perfeitamente o que o pai queria dizer. "Tenho medo às vezes", confessou com a honestidade direta que só as crianças possuem. "Do que, filha?" "Que você fique triste de novo, que tudo volte a ser como era antes." Raimundo engoliu em seco, a dor daquelas palavras honestamente proferidas atingindo-o profundamente. "Eu também tenho esse medo, Vitória. Seria mentira dizer que não tenho." "Então, como vamos fazer?" "Vamos enfrentar juntos, um dia de cada vez", respondeu ele, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a da filha. "Vou continuar com minha terapia 2 vezes por semana. Vou frequentar os grupos de apoio nas terças e quintas à noite. E prometo, com toda a sinceridade que sou capaz, que se algum dia eu sentir a tentação de beber novamente, vou buscar ajuda imediatamente, antes de fazer qualquer coisa que possa te machucar."
Vitória estudou o rosto do pai por um longo momento antes de assentir lentamente. Tá bom. E eu prometo ajudar como puder. Não, filha, respondeu Raimundo firmemente. Você não precisa cuidar de mim. É minha responsabilidade cuidar de você, não o contrário. Sua única tarefa é ser criança, estudar, brincar, crescer feliz. O resto é comigo. Aquela noite, quando Raimundo tucou Vitória na cama, um ritual esquecido há tanto tempo que parecia pertencer a outra vida, a menina fez um último pedido antes de adormecer. Conta uma história, pai. Raimundo hesitou, surpreso pelo pedido. Fazia tanto tempo que não contava histórias para a filha. Será que ainda sabia como? Que tipo de história você quer ouvir? Perguntou, sentando-se na beirada da cama. Vitória pensou por um momento. Uma com um final feliz, mas que seja verdadeira. Raimundo sorriu, subitamente inspirado. Vou te contar a história de uma menina muito corajosa, que salvou um empresário que estava em perigo, sem saber que esse mesmo empresário estava ajudando o pai dela a se recuperar de uma doença difícil. As semanas seguintes trouxeram o estabelecimento de novas rotinas. Raimundo começou a trabalhar nas obras de Josafá, demonstrando a habilidade que sempre o tornara um pedreiro requisitado, agora enriquecida pela seriedade e comprometimento de quem recebera uma segunda chance na vida. Vitória iniciou os estudos na escola local, onde rapidamente impressionou professores com sua inteligência aguçada e sede de conhecimento. As dificuldades naturalmente existiam. Houve noites em que Raimundo ficou acordado até o amanhecer, lutando contra a vontade de beber, agarrando-se às técnicas aprendidas na clínica para superar os momentos de fraqueza. Houve dias em que Vitória teve crises de ansiedade na escola, temerosa de que, ao retornar para casa, o pai tivesse desaparecido novamente. Mas, para cada dificuldade, havia também conquistas, como a tarde em que Vitória trouxe para casa seu primeiro boletim escolar, repleto de elogios dos professores. Ou o dia em que Raimundo recebeu sua primeira medalha de sobriedade no grupo de apoio, comemorando 6 meses sem álcool. 3 meses após deixarem a clínica, uma surpresa emocionante aguardava a pequena família. Durante o almoço de domingo na mansão de Josafá, um ritual que se tornara sagrado, uma visita inesperada chegou. Dona Ivo, transformada pelo tratamento bem-sucedido, entrou na sala acompanhada por uma jovem de 17 anos que compartilhava seus traços, especialmente os olhos intensos e observadores. Jaciara! Exclamou Vitória, reconhecendo imediatamente a adolescente com quem conversara por vídeo meses antes. A jovem sorriu nervosamente, acenando. Oi, Vitória. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. A reunião entre Dona Ivo e sua filha havia acontecido na semana anterior, após meses de troca de cartas, chamadas de vídeo cuidadosamente mediadas, e muita preparação psicológica de ambas as partes. Ainda era uma relação frágil em reconstrução, mas o fato de estarem juntas naquele almoço familiar representava um enorme passo. Estamos nos conhecendo novamente, explicou Dona Ivo, os olhos brilhantes de emoção contida. Jaciara continua morando com sua família adotiva. Eles são pessoas maravilhosas que a criaram com tanto amor, mas concordaram que podemos construir uma relação, nos encontrar regularmente. Estou terminando o ensino médio esse ano, contou Jaciara, enquanto todos se acomodavam à mesa. Vou prestar vestibular para a enfermagem. Quero trabalhar ajudando pessoas que passam por problemas como alcoolismo, dependência química, inspirada pela história da sua mãe, completou Josafá, compreendendo, e pela história da Vitória, acrescentou a adolescente, sorrindo para a menina. Nossa conversa me fez pensar muito sobre perdão, segundas chances, recomeços. Durante aquele almoço, uma sensação de círculo completado pairava no ar. Raimundo, que meses antes estava no fundo do poço do alcoolismo, hoje compartilhava suas experiências de recuperação com Dona Ivo, oferecendo apoio em sua jornada mais recente de sobriedade. Josafá, que quase perdera tudo para a ganância de pessoas próximas, havia encontrado na generosidade um propósito renovado para sua fortuna. Vitória, a criança abandonada que vagava sozinha pelas estradas empoeiradas, agora florescia,
cercada de amor e oportunidades. No final da tarde, quando o grupo se despedia no jardim da mansão, Josafá puxou Vitória discretamente para um canto. "Tenho um presente para você", disse, entregando-lhe um pequeno pacote. Curiosa, a menina abriu o embrulho, revelando uma delicada pulseira de prata com um único pingente em forma de estrela. "É linda", exclamou, admirando o brilho do metal sob a luz dourada do entardecer. "Olhe mais de perto", instruiu Josafá. "Tem uma inscrição." Vitória aproximou o pingente dos olhos, lendo as palavras minúsculas gravadas na estrela. "Coragem, bondade, vitória. Para que você nunca esqueça a menina extraordinária que é", explicou o empresário, ajudando-a a colocar a pulseira. "E para que sempre lembre que, não importa quão escura a noite possa parecer, sempre há estrelas brilhando, guiando nosso caminho." 6 meses após Raimundo deixar a clínica, Vitória completou 5 anos. A festa de aniversário, realizada no jardim de sua casa, reuniu amigos da escola, vizinhos e a família estendida que haviam construído: Josafá, Zuleide, Dona Ivo, Jaciara e até mesmo o tenente Marcos com sua esposa. Enquanto observava a filha soprando as velas do bolo, cercada por rostos sorridentes, Raimundo sentiu uma gratidão tão profunda que mal conseguia respirar. A jornada havia sido longa e dolorosa, repleta de erros e arrependimentos, mas também de redenção e recomeços. Naquela noite, após todos os convidados partirem e a casa finalmente silenciar, pai e filha sentaram-se na varanda, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro do sertão baiano. "Pai?", chamou Vitória, sua voz sonolenta após um dia de tanta excitação. "Sim, filha. Somos felizes agora, não somos?" Raimundo sorriu, puxando-a para mais perto em um abraço apertado. "Sim, minha pequena, somos muito felizes agora." A menina bocejou, seus olhos lutando contra o sono. "E vai continuar assim?" "Vou trabalhar para isso todos os dias da minha vida", prometeu Raimundo. "Um dia de cada vez, lembra?" Vitória assentiu, finalmente permitindo que seus olhos se fechassem. Em seu pulso, a pulseira com o pingente de estrela brilhava suavemente sob a luz da lua, simbolizando a jornada extraordinária de uma criança que, com coragem inabalável e bondade infinita, havia transformado não apenas sua própria vida, mas a de todos ao seu redor. Enquanto a carregava adormecida para o quarto, Raimundo refletia sobre os misteriosos caminhos que a vida traçava. Quem poderia imaginar que seu momento mais baixo, abandonar a filha naquela rodoviária, acabaria, através de uma série de eventos improváveis, levando-os a esta nova vida, a estas novas possibilidades, a esta segunda chance que ambos haviam recebido? Talvez fosse isso que as pessoas chamavam de destino. Ou talvez fosse simplesmente o poder transformador da bondade humana, passando de pessoa para pessoa, como uma tocha em uma noite escura. Josafá estendendo a mão para Raimundo, Vitória ajudando Josafá em seu momento de perigo, Vitória novamente inspirando Jaciara, que por sua vez pretendia dedicar sua vida a ajudar outros. O ciclo continuaria, pensou Raimundo, e ele faria sua parte para garantir que o legado de bondade e coragem de sua pequena filha seguisse adiante, iluminando outras vidas, criando novos começos onde antes só havia desespero. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória e Raimundo tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente comoventes, de superação e segundas chances. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se essa narrativa despertou algo em vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar seu gostei no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, existe esperança. Compartilhem suas próprias histórias de recomeço nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente a luz que alguém está procurando neste momento. Até a próxima história.